sejam todos bem-vindas e bem-vindos a finalmente o último episódio da primeira temporada do TraumaCast. Eu sei que eu fiquei devendo vocês, já contei nas redes sociais que a gente teve um problema, eu fiquei doente no dia da última gravação. Então, sim, nós tardamos, porém não falhamos, mas eu também vou compensar vocês, porque o episódio de hoje, gente, não sei, talvez ele seja um dos mais especiais dessa temporada, com certeza, porque a minha convidada é uma pessoa que eu amo de paixão, que eu admiro, que eu tenho o prazer de poder chamar de minha amiga. Vocês viram que eu trago aqui só pessoas incríveis, né? E ela é uma pessoa que vocês provavelmente conhecem, porque vocês me pediram muito no meu Instagram pra eu chamar ela aqui pro TraumaCast. Então, eu vou dar aqui os spoilers, tá? Ela é professora de autoconhecimento e espiritualidade, criadora do Portal Despertando. Só aí eu já entreguei tudo, né, gente? Que já passaram mais de 18 mil alunos nessa escola de autoconhecimento. Autora desse livro incrível aqui, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, Despertando Quem Você É. Esposa do Daniel, mãe do Noah e do Ben, Gabi Staff. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, com todo mundo que acompanha o TraumaCast e tem essa vontade, né, de expandir a consciência sobre o tema. É uma honra estar aqui. Eu tô muito feliz que você tá aqui. Eu até contei pra você que eu tava nervosa antes de você entrar, nem entendi isso. Porque se fosse alguém, né, tipo assim, que eu não conheço, já tava nervosa, amiga. Não sei o que aconteceu aqui, mas enfim. É tudo que a gente vai trabalhar, é muita energia. Exato, eu já tô sentindo que a energia tá muito potente nesse podcast de hoje. E amiga, antes da gente começar, eu sei que a maioria das pessoas que tá vendo aqui já conhecem você. Mas quem é a Gabi por Gabi? Ou seja, conta pro pessoal, quem é você? Conta pro pessoal. Maravilha. Eu acho que é até legal a gente começar o podcast indo para essa jornada do autoconhecimento, porque foi me conhecendo que eu comecei a descobrir que eu não sou a Gabi. Eu estou a Gabi. E toda vez que eu falo, né, eu estou a Gabi, eu estou professora, eu estou mãe, gera uma curiosidade, né? Então, se você está tudo isso, quem você é? Exato. E foi justamente dessa reflexão de vida, de questionamentos, quem eu sou além dos rótulos? Quem eu sou além de tudo aquilo que é transitório, que tem começo, tem fim. O que é aquilo que estava antes de eu me tornar tudo isso? Então, a minha profissão, esposa, mãe, amiga, filha, a alma que antecedeu tudo isso. Sim. E que vai continuar depois que tudo isso acabar. Que lindo. Então, eu sou uma alma antiga, vamos dizer assim, em constante evolução, que estou aqui para aprender junto com você, junto com todo mundo, e usar realmente os recursos da vida, as oportunidades e os traumas, né, que não deixam de ser importantes na jornada, como ferramenta de conhecimento pessoal e realmente evolução. E estou, né, professora de autoconhecimento, mentora também, mãe principalmente, esposa. Nos últimos anos, nos últimos anos, pequenas, esse papel aí tá bem destacado na sua vida, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que é até legal a gente falar disso hoje, porque ao longo da vida, conforme essas fases vão mudando, a prioridade muda. E quando a gente aceita essas mudanças e cria menos resistência também com essas fases, a gente consegue ir passando pelos desafios com mais leveza. Eu vejo você muito como uma pessoa, e isso eu admiro muito, acho que também é uma característica comum de muitas pessoas que eu admiro. Você viveu os seus desafios, a gente vai falar sobre isso hoje, TraumaCast, né, gente? Vocês já sabem disso. Você viveu os seus desafios e realmente conseguiu transformar isso em algo que beneficie não só você, mas as pessoas também ao seu redor, né? Então, eu acho que você compartilha muita sabedoria, de fato. Então, é uma honra ter você aqui. E uma das principais razões pelas quais eu quis te convidar, porque, assim, a gente fala muito de trauma aqui, acho que trauma e autoconhecimento são temas praticamente irmãos gêmeos, siameses, porque muitas pessoas vão parar no autoconhecimento porque viveram feridas e tá doendo demais e elas não têm outra opção a não ser olhar para aquilo que aconteceu. Mas mesmo que a pessoa comece um processo de autoconhecimento sem consciência dos traumas dela, daqui a pouco ela fica ciente do que aconteceu no processo de autoconhecimento, né? Com certeza. Então eu acho que são temas que têm muito a ver. E você é uma das minhas referências com relação ao autoconhecimento e principalmente a falar de espiritualidade de uma forma responsável. Porque eu sinto que não é todo mundo que está fazendo isso hoje em dia. Não sei se você concorda comigo, né? Concordo, e até nessa questão do autoconhecimento na minha jornada,
eu fui uma pessoa que tive o trauma num ponto muito cego da minha vida. Então, eu era ignorante perante o tema. Eu era, como a maioria das pessoas, que eu acredito que sejam também, tem a crença que trauma tem que ser um acontecimento muito pesado, Sim. muito ruim. Então, as pessoas, não, nunca tive trauma nenhum. Sendo que, na verdade, eu já tive vários que estavam presos no meu sistema, no meu corpo, no meu inconsciente. E enquanto eu não olhei para isso e entendi que, na verdade, era uma palavra que eu estava dando um significado errado, eu estava andando cega no tema. E na espiritualidade é a mesma coisa. Eu acho que, inclusive, na espiritualidade tem muita gente ferida, muita gente traumatizada, porque é um ponto de muita vulnerabilidade, né? São crenças, assim, de muitas e muitas gerações que vão sendo repassadas, reforçadas como uma grande egrégora mesmo, que venceu o tempo. Mas não falando só de religião, mas às vezes a pessoa, em um momento de dor, de doença, foi buscar cura, auxílio, encontrou, sei lá, um mentor. Exatamente. E se decepcionou. Sim. E sofreu, às vezes, um abuso, alguma coisa com aquela imagem. E ela traz aquela imagem, aquela ferida, para o campo da espiritualidade e ela se desconecta dela mesma. Não, assim, a gente já tá começando aqui falando de assuntos polêmicos. Eu nem pretendia falar de trauma e espiritualidade justo agora. Mas já que a gente tá falando disso, isso faz muito sentido pra mim. Porque, primeiro, é natural que as pessoas que foram muito feridas se sintam atraídas pra espiritualidade. Porque a espiritualidade no seu melhor... E aí você pode incluir as religiões no seu melhor, não tô falando, mas eu falo a espiritualidade de uma forma geral. Elas trazem para a pessoa um senso de comunidade, de esperança, de conexão com algo maior que a dor. Então, sim, isso para muitas pessoas é um refúgio que a alma delas precisa passar por um tempo depois de viver uma experiência traumática. Mas, ao mesmo tempo, apesar disso, infelizmente, é no contexto espiritual e religioso que, às vezes, as pessoas acabam sendo retraumatizadas. Elas vão lá para buscar acolhimento, para buscar amor, para buscar conexão e saem de lá, às vezes mais traumatizadas ou às vezes alienadas de uma espiritualidade que quer que as pessoas, vou dizer, tóxica, né? Que não quer que as pessoas entrem em contato com as suas dores, que negam o que está acontecendo, que deixa a pessoa alienada. Como você enxerga isso, trabalhando há tanto tempo com o tema da espiritualidade? A espiritualidade acabou chegando na minha vida, a gente já vai falar sobre isso, né? Mas... Porque a primeira pergunta era para ser, você chegou no autoconhecimento pela dor ou pelo amor? Pela dor, com bastante dor. Spoiler, pela dor. Pela dor. Mas a maioria das pessoas ou vem de um sistema espiritual automatizado, vamos dizer assim. Então, ela só vai repetindo o que foi passado para ela de rituais, de crenças perante a espiritualidade. Ela não questiona, não reflete. Ela não questiona, ela não pratica, ela não vê como aplicar aquilo na vida. Ela vê a espiritualidade como uma coisa separada. Então, quando eu vou na missa, quando eu vou no culto, quando eu vou receber um passe, quando eu vou no terapeuta... Então, ela separa aquilo, e sendo que é a base, né, da nossa vida. Não é algo que vem depois, é algo que antecede. E se a pessoa ela não vem desse lugar de muita inconsciência, ela pode vir também de um lugar que, infelizmente, é a última alternativa. Então, a pessoa já foi médico, a pessoa muito também. já foi nos meios tradicionais, vamos dizer assim, e enquanto ela não tiver a última resposta, ou ela passou por uma dor tremenda que não tem uma resposta humana para aquilo, não tem um porquê, ela vai buscar no invisível, ela vai buscar no mundo espiritual. Só que isso também é perigoso, porque às vezes a pessoa só está querendo achar um conforto numa resposta que ela quer se dar. Sendo que, na verdade, essa busca espiritual, ela é uma busca pela verdade que tá acima de nós. Ela não pertence a nenhum ser humano. Ouvir, né? Exatamente. Então, isso também pode, no meu ver, gerar mais trauma ainda. Porque a pessoa está indo buscar um conforto e não, na verdade, uma cura. E muitas vezes, na maioria das vezes... Todas as vezes, a cura só acontece na verdade. Cara, que esse corte tá profundo. Se você não entendeu ainda 100%, repete ele. Dá um play de novo nesse corte e sente isso total. Se a pessoa viveu um trauma, o que ela precisa é de cura. Não necessariamente de um conforto que faça ela ficar presa na própria dor, né? Exatamente. Incrível. Mas aí, falando disso então, né? Falando de cura, dor, trauma, autoconhecimento. Eu perguntei se você tinha ido parar no autoconhecimento pela dor ou pelo amor. Pela dor. Pela dor, nem espera. Pela dor, com certeza. E se eu não me engano, foi quando você teve as suas crises de pânico. Foi isso. Conta um pouquinho pra gente. Como que você foi parar nesse mundo do autoconhecimento?
Perfeito. Eu era uma pessoa que vivia o modo zumbi, que eu chamo, né? Que você vai simplesmente sobrevivendo e reagindo à vida. Você não tem uma ação consciente perante nada. Você só vai reagindo àquilo que chega pra você. Piloto automático. Piloto automático, sem questionar nada. Vivendo realmente nesse modo operante doentio mesmo. Você tá no estado de doença. Mental, emocional, física. Mas aquilo virou algo comum. Seu normal, o que né? significa que não é normal, mas a gente passou a tornar normal. Sim. E aceitar como uma nossa realidade. Então, eu adoecia muito fisicamente, emocionalmente, mas todo mundo ao meu redor também. Então, para mim, aquilo era, né, fazia parte da vida. Até que eu mudei para os Estados Unidos e quando eu me afastei, é o famoso, né, quando a gente sai da cena, igual é o que um terapeuta faz, né? Ele olha aquilo de fora ou faz a pessoa que está ali na consulta enxergar o problema de fora, você começa a ver coisas que antes você não estava enxergando, por estar muito imerso naquilo. E eu comecei a questionar muito a minha questão profissional. Porque eu ficava pulando de galho em galho, eu nunca me sentia realmente preenchida em nada, eu nunca tinha achado o meu espaço. E quando eu mudei para fora, eu comecei a cuidar mais da alimentação e falar, não, esse aqui é meu mundo agora, né? E o primeiro curso que eu fiz, ele era mais integrativo. Então, foi a primeira vez que eu comecei a ouvir sobre corpo, mente e espírito. E eu falei, nossa, tem algo interessante. Mas, mesmo assim, eu ainda focava muito na parte matéria. Então, de saúde física, de aparência. Nutrição, estética, mas corpo mesmo. E aí, eu tive o primeiro... Não foi o primeiro trauma que eu vivi, mas, assim, um grande acontecimento, que foi o nosso visto ser negado. Que não era algo esperado, né? A gente tinha batalhado muito para conseguir aquele visto. Eu tinha entendido que tinha sido negado. Eu tinha entendido que tinha sido difícil, porém não negado. Foi negado. Não, foi difícil e negado. Foi as duas coisas. Foram as duas coisas. Caramba. Então, depois que já estava tudo certo, foi depois negado. que passou a dificuldade... E vocês estavam lá nos Estados Unidos? A gente estava lá. E o visto foi negado. Mas o Dani estava viajando a torneio, eu estava sozinha. E aí, eu recebi uma carta naquele envelope, com aquele carimbo do governo americano. Só de assim, olhar aquele carimbo. De imigração. Eu falei, deve ser o visto, né? Deve ser alguma coisa atualizando. Aí, o título era assim, tipo, em negrito. Intenção de negar. Eu só engoli seco. E eu não conseguia ler mais nada. Eu não conseguia ler. Eu começava a ler, meu cérebro embananava, assim. Aí, eu mandei uma foto pro Dani, eu falei, o que é isso? Aí ele falou, vão negar nosso visto. E a gente tem uma semana pra voltar pro Brasil. Quê? Não, pera, até eu tô em cólicas, eu nem vivi a situação, socorro, não, gente. E a gente já tinha recriado a nossa vida lá fora. Não, já tava lá há muito tempo. Eu pessoalmente tô engatilhada com essa história aqui, enfim. Então foi um susto. O Dani tava em outro país, em torneio, então ele não conseguia voltar. E eu falei, não, pode deixar que eu dou conta. Então, eu sempre tive também essa síndrome da controladora, da Mulher Maravilha. Tipo, não, dou conta de tudo. Conta de tudo sozinha. Em vez de falar, gente, eu não consigo. Daqui a pouco arrastando-se pelo chão, sem força, mas tá lá, fazendo sozinha. Que eu acho que isso também gera muito trauma nas pessoas, né? É esse acúmulo, não, eu consigo. Só que aquilo é a famosa poeira pra debaixo do tapete. Não tá indo embora a poeira, ela tá lá. Uma hora você vai ter que olhar. Sim. E coloquei tudo num storage, né? Acho que... Não, é mentira. Eu não sabia desse detalhe. Você colocou tudo no storage em uma semana. E ainda, assim, na época a gente passava dificuldade financeira. Então, todos os móveis foram conquistados no suor. E eu tinha um espacinho assim. Eu falei, qual que é o menor espaço, mais barato? Porque eu não sei quanto tempo vai levar pra eu voltar. Sim. Aí, esse aqui, né? Tipo, esse cubículo. Ali, mas não vai caber tudo. Eu falei, vai. Sim, vai ter que caber. Show não cabia um cartão de crédito. Eu fiz um Tetris ali. Tipo Tetris, o storage do Tetris. E aí, a gente voltou pro Brasil. E o pior, que fez todo esse gatilho de ansiedade, além dessa negação, essa frustração de um sonho, foi a questão de não saber quando voltar. Então, a gente ia, sei lá, se inscrever numa academia, mas por quanto tempo vocês querem? 1 mês, 6 meses, 1 ano? A gente não sabe. Então, era tudo... A gente vai procurar emprego, a gente vai que voltar pro Brasil alugar. mesmo? A gente voltou em 1 semana. Meu Deus, eu tô até agora... Gente... A gente voltou, o Dani voltou do torneio direto pro Brasil. E aí, a gente teve que alugar um apartamento mobiliado. Porque também, eu vou ter que reconstruir a minha vida. Eu compro um carro, Você fica com a sua vida em suspenso. Você não sabe o que você faz da sua vida. E assim, não é que a previsão é, sei lá, 3 meses. Não, pode ser 3 meses ou 5 anos. Isso tudo foi antes das crises de pânico? Foi. Nossa, então talvez todo esse estresse tenha contribuído também para Exatamente. Foi, você acha que sim? Provavelmente a minha bomba relógio, né? Tipo assim, minha panela de pressão. Aham. Foi quando teve muito no meu prato. E aí, um dia,
tava eu e o Dani jantando num restaurante, eu lembro nitidamente, era um restaurante japonês. E eu comecei a me sentir meio estranha, assim, mas a gente tava conversando. Eu falei, ai, deve ser minha pressão baixa. Fui no banheiro, passei uma água no rosto. Falei, não, mas pressão baixa, tô comendo shoyu, né? Não faz muito sentido, eu tô com pressão baixa. Negócio cheio de sal. Aí voltei, aí ele ia falando, a voz dele ia dissipando, assim. Aí eu comecei a sentir uma despersonalização. Meu coração começou a acelerar, minha respiração começou a ficar ofegante, a minha garganta fechar. Falei, tô tendo Um treco? Tô tendo um treco. E aí, a primeira coisa que eu pensei é uma crise alérgica, vou morrer, né? Foi a minha primeira sensação. Aí eu falei pro Dani, eu tô morrendo, vamos pro hospital. Aí ele, tipo, oi? Aí eu falei, deixa o dinheiro aí, vamos correndo. Aí era um dia que tava uma baita de uma chuva, o Dani passando no farol vermelho, a gente indo lá e eu, assim, ligo pros meus pais pra me despedir ou não. Foi nesse nível, assim. Nossa, caramba. E aí, quando a gente chegou no hospital, eu tô morrendo, pelo amor de Deus. Tipo assim, alguém me salva. E aí, o pessoal da emergência não tava muito disposto, eu acho, assim, né? Eles devem ver esses casos com uma certa frequência. Aí a moça falou, não, você tá normal, seus sinais vitais estão estáveis, você não tem nada. Eu falei, como eu não tenho nada? Tipo assim, aí eu fiquei furiosa, fui pra um outro hospital, passei pela triagem, mesma coisa, você não tem nada. Aí eu falei, eu quero falar com o médico. Tipo assim, vocês não estão enxergando o que tá acontecendo comigo. A sensação que eu tive é real. E eu vou... mesmo, né? Na crise de pânico total. É físico, né? Então não é uma imaginação. Não. A sensação visceral de que você tá morrendo. E aí, quando eu passei pela médica, ela, você tá passando por um momento de estresse? Aí eu, não. Não, imagina. Mas eu não tava associando a situação toda como estressante. Pra mim, estresse era, estou estressado. Pois é, a gente se ilude, né? Eu também não sabia o que era ansiedade, o que era estresse, gente. A gente se acostuma. A gente se acostuma com esse estado. Exato. E aí, eu falei, eu tive um acontecimento, tive que vir pro Brasil, tem uns meses. Tinha passado, sei lá, alguns meses. Aí ela falou, olha, o que você teve é uma crise de pânico. E na hora, o meu mundo fez assim, ó. Eu só vi ela, sabe, com fundo preto. Parece aquela cena de filme, assim. Porque aquilo... Naquela época, eu já fazia atendimentos holísticos, eu já meditava. Então, eu não vivia a espiritualidade, o autoconhecimento, assim, como eu vivo hoje. Mas eu já era uma pessoa que me cuidava. E aí, eu comecei a cair naquela síndrome de impostora. Peraí, eu ajudo as pessoas e eu tô tendo uma crise de ansiedade. Porque enquanto você não tem depressão, pânico... eu era o tipo de pessoa que, além de ignorante, eu era arrogante mesmo. Porque eu falava, essa pessoa aí tá faltando boleto pra pagar, entendeu? Essa pessoa... tá faltando... A pessoa tá criando coisa na cabeça dela. Eu menosprezava a dor do outro, porque eu nunca tinha vivido. Então, isso é uma coisa que eu acho pra qualquer pessoa que tá vivendo uma dor, seja ela qual for, isso traz uma humanidade pra gente que nenhum livro, nenhum curso, nenhuma técnica é capaz de dar. Verdade. Além da experiência. Total. Então, ali caiu por terra muito daquilo que eu julgava o que era ansiedade, o que era a fraqueza das pessoas, e eu realmente percebi algo... Eu trabalhei em mim essa humildade, sabe? Que lindo isso. E aí, foi aí que se abriu. E você teve várias crises, ou não foi só essa? Tive. É que essa foi a primeira, e as crises, elas vinham do nada. Então, um dia, eu lembro nitidamente também, voltando do mercado com as sacolas na mão, eu andando na rua, aí começou todo aquele mal-estar. E não é que eu tava pensando em algo ruim, ou com medo de ter crise de ansiedade, não. Vinha do nada. Do nada, né? A gente mas sabe assim, que não é do nada. Não é do nada. Acúmulo, né? Até porque a ansiedade, ela vai também ela builds up, não sei nem como é que fala isso em português. Não é, gente, não sou americana, não, porque não tem um termo. Ela vai se escalonando. Sim. Né? Ela vai escalonando, assim. E aí, às vezes, um dia que você tá mais sobrecarregada, você tá com coisas pra fazer, aquilo ali enche sua panela, chega no ponto e é isso que acontece, né? Não, e é horrível, porque eu já sabia que era uma crise de ansiedade. Então, eu não estou morrendo. Mas e pra você manter o controle de que eu não estou morrendo no meio da rua, preciso chegar em casa? Nossa, meu Deus. Então, foram vários episódios e, infelizmente, eu também caí na mão de maus profissionais. Eu lembro que a primeira psicóloga que eu fui, ela nem questionou, assim, a minha vida, não quis saber sobre mim, sobre o que eu estava vivendo. Ela falou, bom, enquanto você não tomar esse medicamento aqui, eu não posso te atender. Eu falei, então, mas eu ainda não quero o medicamento, eu quero esperar, eu quero tentar, quero entender o que está acontecendo comigo e se eu precisar, tudo bem, né? Não sou anti-medicamento, mas você não precisa me analisar primeiro um pouco? Aí ela falou, não, você participa desse grupo aqui de pessoas ansiosas, tipo, ela me deu tipo um folheto e falou, vai nesse psiquiatra, depois que estiver medicada, aí a gente faz a sessão.
Zero acolhimento, né? Zero trauma informe, até porque um dos princípios da abordagem informática sobre trauma é deixar o controle do tratamento na mão da pessoa. Não, acolhimento, zero. Uhum. E é lógico, né? Não tô aqui falando que são os psicólogos, mas é como qualquer profissão. Seja Tem um os bons e encanador, os seja ruins. advogado, seja no mundo espiritual. Tem as pessoas atualizadas, tem as pessoas desatualizadas, tem as pessoas com a vontade de estar lá e de servir. E tem pessoas que estão lá simplesmente por estar. Então, Sim, sinto muito que você tenha passado por isso, porque é muito difícil estar passando por um problema como É. esse. E eu recebo vários relatos de pessoas que não é um profissional, né, que lida de forma equivocada. São uma sequência de mas foi o que profissionais. aconteceu comigo. Eu sabia que não era o problema da psicologia ou da técnica ali. Era a pessoa. Mas aí eu fui no segundo, no terceiro, no quarto. Eu fui em vários. A Duda, que veio aqui no podcast também, que estava com despersonalização e desrealização, ela, cara, foi em vários profissionais que não sabiam o que era dissociação, que não sabiam o que era transtorno dissociativo. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha despersonalização, assim, eu me via fora do corpo. Eu não me Nossa, sentia gente. conectada com... Era uma sensação muito estranha. Dizem que é horrível. Eu vivi um pouco, mas não intensamente. Mas quem viveu realmente... Não, e aí chegou uma hora que eu não queria mais sair de casa. Porque eu tinha medo de sair de casa, Pessoa, ter sintoma uma evitativo, crise né? fora, sozinha. Então, enfim, aquilo vai... Se você não busca ajuda É e verdade. não desiste na primeira ajuda ruim, você pode ficar num buraco que só vai Você pode entrar numa aumentando. espiral aí negativa que Só piora. é complicado, né? Mas eu lembro que uma amiga me ligou, uma amiga minha de infância, e a gente tava conversando sobre isso, e ela falou pra mim assim: ai, não, agora você precisa se cuidar, não sei o quê. E eu falei pra ela: não, eu tô me cuidando, mas se eu adoeci, eu sou capaz de me curar. E se eu adoeci fazendo o que eu faço hoje, é porque é através do processo que eu vou viver, eu tinha plena convicção disso, que eu vou conseguir ajudar outras pessoas. Porque Mesmo no meio disso tudo, você já tinha Porque eu essa já consciência. tinha tido várias clientes com ansiedade, com depressão, mas eu não conseguia, e não por ajudar como técnica, mas ajudar em entender o ser humano, entender aquele tipo de dor. Porque eu nunca tinha vivido nada parecido. Então, eu falei pra ela, né, através dessa minha história, eu sei que eu vou poder transbordar alguma coisa, da experiência. E é encontrar um propósito na sua dor. Eu sempre falo que as pessoas não são obrigadas necessariamente a encontrar, porque eu acho que dependendo do processo de cura que a pessoa tá, você vira e fala, encontra um propósito pra sua dor, é uma violência, né? Uma desvalidação da dor que ela tá sentindo. Sim. Mas, assim, a maioria das pessoas que eu falo que passaram por processo de cura, encontraram esse propósito e acabaram não desperdiçando a dor, porque ela aconteceu. Não tem o que fazer. Então, como a gente pode não desperdiçar? E é a mesma coisa do TraumaCast. Se não fosse a minha infância cheia de traumas, a gente nem estaria aqui conversando no TraumaCast. Então, mas que bonito que a sua alma, eu acho que, assim, eu acredito muito nisso. Eu acho que a nossa alma, ela já vem preparada pra gente cumprir o nosso propósito aqui. Então, talvez sua alma ali reconheceu aquela oportunidade, né? De Com poder certeza. falar pras pessoas de um lugar de experiência. E a minha amiga até falou assim, mas é por isso que você tá adoecendo, você só pensa nos outros, tem que pensar em você agora, você tem que se colocar em primeiro lugar. Mas era um lampejo, tá? Não era que eu estava 100% consciente, mas me vinha, assim, uma convicção, uma voz, igual quando eu tava voltando dos Estados Unidos, quando isso foi negado. Quando eu tava no avião, olhando pela janela, me veio uma informação, não era da minha cabeça, uma informação assim, você vai voltar. Que lindo. Não era, ai, quando eu vou voltar, como eu vou Era voltar. só, Não era fica calma, eu é isso. controlando, era realmente uma informação. Só que quando a gente está passando por um processo de dor, uma noite escura da alma, um processo traumático, essa luzinha da consciência, ela fica muito fraquinha. É, são lampejos mesmo. Por isso que a gente precisa de ajuda. Com certeza. Porque é a luz do outro, é a história do outro, é a técnica do outro que faz de forma colaborativa mesmo que a gente se cure. E é que a gente também saiba, eu falo isso muito, dependendo do trauma e do lugar de dor que você tá, a gente não sai dali sozinho, tá tudo bem. Porque nós somos mamíferos, seres sociais, nenhum ser humano teria sobrevivido sem conexão, faz parte da nossa natureza. E quando a gente quer fazer diferente disso, é que a gente sofre, porque a gente não precisa passar por tudo sozinho, né? Mas de que forma você acha que isso aprofundou o seu processo no autoconhecimento? Foi só pela experiência? O que mudou dali? Mudou tudo. Porque Tudo, só mudou tudo. tudo. Porque eu não tava achando as respostas que eu buscava. E ali eu percebi que tinha um mundo mais sutil que eu não tava prestando atenção. Então, foi aí que eu me abri para vários tipos de técnica. Eu falei... Seu despertar espiritual foi aí, então? Foi aí. Então, foi a primeira vez que eu passei por uma terapeuta holística que fazia leitura energética. E ela falou assim...
Ah, deixa eu ler a sua aura, o seu campo áurico. Ela, não, deixa eu fazer de novo. Ela, peraí. Aí eu falei, ixi. Deu ruim aí. Não, tá muito boa essa leitura. Ela, olha, é a primeira vez que eu vejo um campo áurico zerado. Você tá sem campo em volta de você. Você tá absorvendo tudo. Zerado, aí eu tipo, absorvendo zerado tudo. Sem energia, zerado como? Eu não tinha nenhuma blindagem, não tinha o meu campo. Então eu tava mesclada com tudo aquilo que eu convivia, todos os lugares que eu ia, todas as pessoas que eu conversava. Eu tava uma esponja. Ela falou, você precisa trabalhar a sua mediunidade. Aí entra a palavra mediunidade no tema, e você fala, tá, então eu preciso trabalhar no centro espírita, né? Porque a gente vem de crenças coletivas. Sim, do que é ou não é mediunidade, né? E aí eu comecei a me abrir para vários tipos de técnica. Para reiki, cristal, foi aí que eu me tornei vegetariana, limpei a minha alimentação para ver a mudança no meu corpo. Eu fiz realmente de tudo. E foi quando Quase não me reconheço nessa fala. Quase não me reconheço. Meditação, enfim, pode montar a lista. E eu realmente fiz por mim, pro meu processo. E ali eu comecei a ver que, caraca, tem muito mais que não é explorado do ser humano e que tá guardado dentro de todos nós. E foi aí que eu comecei a olhar pra mim, quem eu sou, né? Então, do que eu realmente gosto, o que eu realmente acredito, o que eu quero construir com a minha vida que é limitada. Eu não sei quantos anos eu vou ter aqui. Eu não sei se eu vou viver até a velhice ou se eu vou desencarnar semana que vem. Porque essas são as perguntas básicas do autoconhecimento, né? Que fazem a gente sair do automático. Quem eu sou, por que o mundo existe. E o pânico faz... É o que eu falo, eu dancei com a morte. Eu respirei, por mais que eu não estivesse morrendo, mas eu passei pela sensação, tipo, agora eu tô desencarnando. Tipo, acabou. Então, lidar com essa sensação me fez lembrar que essa minha vida aqui é finita. E isso traz um peso completamente diferente para a realidade. Porque aquilo que você julga como um problema, que às vezes você fica reclamando, ai, porque essa roupa tá apertada, ai, porque esse chuveiro não tá... Né? As coisas voltam pro lugar delas. Então, você começa a lembrar, o que eu tenho que priorizar? Se eu não priorizar a minha saúde, os meus valores, que no caso é a minha família, é o tempo de qualidade com quem eu amo, viver com um propósito mesmo e não de uma maneira romantizada, mas assim, fazendo algo que eu realmente acredito. O que eu tô fazendo aqui? Qual o propósito, né? E é uma baita de uma crise existencial. Oh, meu Deus, crise existencial, sei exatamente quantas já não passei. E a gente vai passar. O processo de autoconhecimento e despertar, eu acho que ele envolve isso também, Total, né? Ele acontece em espiral. Porque, assim, um ponto que eu queria trazer pra vocês aqui, desculpa te interromper, mas já te interrompendo, é que, assim, como eu falei, o processo de autoconhecimento pra mim tá muito em conexão com o tema do trauma, porque o trauma, ele impede a gente de acessar quem a gente realmente é. Porque quando a gente acha que a gente tem que performar pra ser amado, ser do jeito X pra ser amado, ter um emprego tal pra ser amado, fora que o trauma gera dissociação. Então, aos poucos, a gente vai se desconectando de quem a gente é. Mas mesmo que você olhe pros seus traumas e você, vamos supor, zerei. Não sei se é possível isso, tá? Mas, enfim, super me curei. Isso não vai substituir um processo de autoconhecimento de quem eu sou, né? Tipo, qual é o meu propósito aqui, quais são as minhas características, o que eu penso desse mundo, que é o que você tá falando. Eu acho que são coisas conectadas, porém elas são separadas, sim. E por isso que eu quis trazer você aqui, porque eu acho que as pessoas não vão ser realmente realizadas e felizes. Tratar trauma é só uma parte, mas se autoconhecer também é muito importante. Não sei se isso faz sentido pra você. Faz, e é constante, né, Ná? Porque as pessoas às vezes buscam, eu quero um curso de autoconhecimento. Me dá um botão do autoconhecimento. Quero saber quem eu sou, como se fosse uma coisa fixa. E então a gente tem essa essência que é imutável, mas a gente veio viver toda essa transitoriedade da vida, que tem começo, meio e fim. Então a gente tem essas fases, a gente tem os ciclos. Então, se eu quero me conhecer como um processo linear e gostosinho, eu não vou passar pelo processo de autoconhecimento. Porque autoconhecimento envolve o quê? Autoconhecimento pra você? Se conhecer, né? A palavra diz isso. Mas mais do que isso, é ter autoconsciência. É consciência de si. Quando eu li o livro O Poder do Agora pela primeira vez, tem um trecho que ele fala assim, sinta a sua presença. Presença? Aí, leve a sua atenção para sua mão direita. Aí eu fui lendo e falei, eita! Aí eu falei, tá formigando. Aí depois ele fala, leve agora a sua atenção pro seu pé esquerdo. Eu falei, gente, que bruxaria é essa? Aí depois leve pro centro do seu coração. Aí eu soltei o livro e ali eu tive um aha moment, sabe assim? Eu falei, peraí, que eu nunca estive aqui.
Uau, você nunca tinha se conscientemente estado naquele estado de conexão. Eu nunca você estive mesma. aqui. Eram momentos de euforia, às vezes vivendo numa coisa agradável da vida, mas estar presente em si. Então, inclusive, vocês que estão ouvindo, seja no carro, seja em casa, lavando uma louça, pare e presta atenção na sua presença. Esse deveria ser o nosso estado natural. A gente usar a mente como uma ferramenta para projetar no futuro, para pegar informações do passado, mas a gente, na verdade, está sempre nessas projeções. E esse estado de consciência da nossa presença, para todos vocês, meus queridos terapeutas de trauma, vocês sabem que é essencial para processar trauma. A gente não consegue fazer de outro lugar. Tem que ser a partir desse lugar de presença. A gente não falou da cura, precisa ser na verdade? A verdade só existe no agora. O passado não existe. O futuro, muito menos. São só projeções. Sim. Então, quando a gente volta essa atenção, o autoconhecimento é isso. É a observação de si, dos seus comportamentos, das suas reações, da sua história, dos seus sonhos, de toda essa parte transitória, mas também dessa parte imutável e constante. Então, quando você volta para esse lugar, é realmente uma paz que não tem nome, Sim. não tem tradução. Ela só pode ser direcionada para que a pessoa experiencie e viva. Isso é importante, porque tudo isso que a gente está falando, às vezes pode parecer muito subjetivo, porque a pessoa ainda não viveu. Você precisa viver na pele para realmente entender, né? O que você está falando aqui. E aí, a jornada de autoconhecimento é essa, é sempre esse retorno para dentro, para si. E eu até brinco, né, com as palavras de auto com a letra U, que é sobre si, mas que leva a gente pro alto com a letra L, né, para Deus, para a criação num modo mais amplo da coisa. Sim. Então, a espiritualidade acaba fazendo parte do autoconhecimento, não pelas crenças religiosas do indivíduo, que também são válidas, que também contam para a experiência. Sim. Mas para essa observação. Então, quando eu comecei a me conhecer, eu falei, gente, eu reajo de uma forma tão agressiva. Eu não escuto o que as pessoas têm para me dizer. Eu sempre acho que eu tô certa, eu sou muito orgulhosa, me falta humildade. Então, eu só consigo perceber as minhas falhas e os meus talentos se eu me observar, se eu rastrear, se eu perceber padrões, inclusive do trauma, né? E é por isso que você disse que não é sempre gostosinho, porque, né, por exemplo, Jung chamava isso da nossa sombra, né? Os aspectos da gente que a gente não gosta, que a gente não gostaria de contar pra ninguém, as nossas dores. É desafiador olhar pra isso, então exige coragem também. Mas é tão libertador, Não né? Você poder ser você e, assim, ser vulnerável faz com que você não só se expresse e não tenha que montar um personagem. Porque eu tô num lugar de líder, de autoconhecimento, espiritualidade. Então, às vezes, parece que eu tô num lugar de iluminada, A gente né? vai falar sobre isso daqui a pouco. As pessoas têm um pouco essa visão de você, Gabi, a iluminada. Então, um trabalho que eu faço sempre é conscientizar as pessoas das minhas dores, dos meus medos, das minhas falhas. Porque senão as pessoas projetam que quem viveu ou está vivendo o autoconhecimento se iluminou. Então, é importante dividir, despertar, de iluminar. Então, você despertar a sua consciência, você acordar perante essa ilusão, esse piloto automático, falar, não, calma. Existe uma consciência por trás da minha mente, que observa os pensamentos, que observa as sensações. Existe algo além. Essa percepção de mundo, por mais que ela aconteça, assim, você fala, nossa, eu despertei. Mas você vai passar por muitos altos e baixos até atingir um estado de realmente total iluminação e de transcender o ego e viver... Tem a referência de Jesus, por exemplo. Então, a gente, assim, existe uma distanciazinha bem pequena. Bem pequena. Uma distância pequena. Então, eu acho que as pessoas confundem um pouco, sabe? Nossa, eu despertei. E faz parte do processo também. É um processo cíclico. A gente vai ficar voltando para os mesmos lugares, trabalhar o ego espiritual, então... Nossa, total. Porque agora... eu sou elevada. Porque eu sou vegetariana, eu sou elevada porque eu medito todos os dias. Você não. Não, e aí quer o quê? Essa fase, ela acontece muito, né? Nossa, com todo mundo, eu também. Nossa, a gente fica muito chato. A gente fica insuportável, querendo convencer todo mundo. Não, meu marido, Daniel, tá aqui ouvindo a gente. Santo. Não, eu queria levar ele pra também, tudo. santo. Fazer as terapias. Não, porque você precisa olhar pra isso aqui como se eu não tivesse que olhar pra mais nada, né? Não, eu virava pro Eduardo, não, porque se você não fizer esse curso, nosso relacionamento pode ficar prejudicado, porque a gente tem que estar na mesma vibração. Ai, tóxica. Mas foi através também dessa positividade tóxica, espiritualidade tóxica, que eu percebi que ele era muito mais espiritualizado que eu. Ah, eu também percebi isso. Aí eu tomei uma cristalzada do universo. Bota o ego, né, levou uma porradada. Porque a pessoa não tá querendo me mudar, eu tô querendo mudar ela, quem é que tem que trabalhar mais?
Exatamente. Já começa por aí, né? Exatamente. Será que sou eu que não preciso realmente trabalhar a paciência, entender que o amor é realmente a aceitação e o respeito de como o outro é e como ele quer ser? E que existem formas e formas de se trabalhar e se autoconhecer, que a pessoa não precisa fazer da minha forma pra chegar. E é claro, a gente não tá falando que se você tá num relacionamento abusivo, você tem que ser paciente e aguentar. Exatamente. É um relacionamento saudável, os nossos 2 relacionamentos, porém, a gente queria que a pessoa vivesse uma projeção nossa. Exatamente. Né? Então, exatamente. Mas voltando para tudo isso do autoconhecimento, só pra gente fechar, Sim. A maioria das pessoas chega nesse tema pela dor. Porque realmente tomou um susto da vida, teve um diagnóstico, perdeu alguém, passou por algum problema e aí vai ter que olhar para aquilo. Tem outro caminho? Pelo amor, pela consciência? Tem. Mas eu acredito muito que a humanidade, no nível de consciência que a gente tem ainda, nós somos bebês, né? No campo espiritual. A gente veio realmente passar ainda pelo campo do desafio. Porque é no desafio que a alma se revela, é no desafio que o nosso nível de consciência mostra onde ele tá. Porque é muito fácil eu falar que eu sou evoluída, que eu sou calma, quando eu tô meditando nas montanhas. Sem ninguém te enchendo o saco, sem boleto. Agora me coloca numa situação adversa no trânsito aqui da Paulista, com um monte de gente me fechando, eu chegando atrasada, com fome. Como que eu me comporto? Esse é meu nível de consciência. E não quando eu tô meditando. Então, toda a diversidade, ela revela pra gente sombras, mas também potenciais humanos. Sim. Do tanto que a gente pode ser generoso, caridoso, humilde. Então, também não é só coisa ruim, mas vem pra superfície a verdade. E aí, toda vez que a pessoa tá passando por algo assim, é natural que às vezes ela se questione, cara, é muito pra mim. Eu não dou conta, Deus me abandonou. Exato. E aí, ela pode ou ir pra um lado de realmente encontrar esse amparo espiritual e material das pessoas. Que seria o ideal, seria que as pessoas ou fugir. Porque o ideal seria, eu concordo com tudo que você tá falando, mas como nós somos todos um, essa é uma crença espiritual muito forte que eu tenho, e biologicamente também já falei aqui no podcast o quanto nós somos seres que, sem conexão, você pode pôr uma coberta e uma comida do lado do bebê, ele vai morrer, porque ele não tem condição de se desenvolver sozinho. Então eu acho que a gente aprende muito no desafio e na adversidade. Porém, tem um limite, um limiar, que eu acho que a gente atravessa e a gente não deveria atravessar. Que aí vira a dor além da dor. E eu acho que a gente deveria buscar ajuda. Porque eu acho que uma das coisas que a dor também vem nos ensinar é que nós somos todos um e que a gente pode contar com ajuda, que a gente é digno de receber ajuda, que a gente é digno de ser ajudado, que tem sempre uma mão para poder apoiar a gente. E às vezes as pessoas traumatizadas, não sei como foi sua infância para você ter esse padrão de uma dificuldade, talvez, de pedir ajuda, porque eu também tenho e tinha muito mais. É porque na minha infância, particularmente, eu tive que fazer as coisas sozinha. Eu tinha um pai que era alcoólatra, vendo violência doméstica em casa, a minha mãe cuidando do meu irmão mais novo, então eu tive que me virar sozinha. Então, pra mim, me virar sozinha era o seu estado normal, né? Exatamente. Então, assim, concordo muito e acho que uma das aprendizados, não sei se você concorda, é também receber ajuda, pedir ajuda. Né? E fico triste que isso não esteja disponível para todas as pessoas por questões estruturais. Sim, não, e existe diferença, né? As pessoas, quando passam por uma situação, às vezes ela tá repleta de pessoas, mas ausente de presença e alma ali. Também. Porque às vezes tem pessoas ali ao seu redor, mas que elas podem até piorar a situação. Total. Né? Igual eu falei. E traumatiza falando, nunca vou pedir ajuda mesmo, que toda vez que eu peço. Às vezes a pessoa fala assim, deixa de bobeira, sua vida é tão boa, por que você tá depressivo? Por que você levanta dessa cama? Exato. Então, que mimimi. E não é por mal, eu entendo que a pessoa quer ajudar do jeito dela, mas é um campo que tá gerando mais dor ainda. Então, se você não tem esse espaço, existem lugares. Então, eu sei que às vezes parece que não tem, porque você tá olhando ao redor e você não tá vendo ninguém, mas eu acho que essa primeira busca para quem tá realmente sozinho, a solidão é um lugar realmente muito perigoso. Para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso emocional, para nossa mente. Mas é um convite, talvez, para a pessoa resgatar essa conexão espiritual de um lugar dela, um lugar realmente íntimo, que não é um lugar ensaiado, que não tem palavras decoradas, é onde ela realmente abre o coração dela. Sim. E se coloca, tipo assim, eu sou criatura, mas eu também sou filho de algo maior. Então, assim, eu preciso de ajuda. As pessoas, quando chegam até mim, às vezes não tem uma expressão também, né? Reconhecer que você não dá conta sozinho, que você precisa de ajuda, de
no mundo material e também do mundo espiritual, se fizer sentido pra você. E nós, mulheres, a gente vem de um histórico de voltar, resgatar o nosso poder, a nossa voz, o nosso espaço, que às vezes coloca a gente numa energia de, então agora eu preciso fazer isso sozinha. Sim. Né? Então, assim, eu não tive esse amparo, eu não tive essa estrutura social, seja lá qual for. Então, agora eu preciso dar conta de tudo sozinha. Só que essa visão, eu tinha muito isso quando era mais nova, né? Eu queria muito ser independente. Então, não depender de ninguém, não depender de homem, não depender do sistema, não depender de nada. Aquela coisa, tipo assim, né? Essa busca, que ela é saudável em alguns aspectos. Mas em outros, pode colocar a gente num lugar do ego que põe a gente numa falta eterna. Não importa quem seja do seu lado, não importa os recursos que você consiga ter, vai sempre existir um vazio. Porque nós somos seres codependentes. Não só de outros seres humanos. Acho que interdependentes, talvez seja melhor, interdependentes, né? Exatamente. Essa é a palavra. Mas justamente de um criador. Nós não estamos separados da criação, da natureza, de uma força maior. Então, eu entendo que as pessoas às vezes têm uma aversão porque associam a palavra Deus com coisas muito ruins que elas viveram. Sim. Tem muitos traumas que envolvem espiritualidade, Deus, no contexto da vida das pessoas. Então, Isso é um quando fato. ela chega nesse lugar, ela fala, tá, eu não posso contar com pessoas, não posso contar com essa imagem que eu tenho desse criador punitivo, dessa pessoa, assim, que tudo é pecado e que eu não posso ser eu. O pastor Hermes veio aqui, a gente falou sobre, por exemplo, a comunidade LGBT, quantos traumas que vêm, por exemplo, dentro de igreja, escutando a vida inteira que ser quem você é errado. Você vai pro inferno. Você vai Então, pro inferno. isso só gera afastamento, não gera acolhimento. Então, olhar para sua espiritualidade nesse lugar assim, tá, se eu não tenho esse espaço saudável, essa comunidade, esse lugar que eu sinta um amparo, um acolhimento, e nem esse lugar espiritual, eu preciso criar. E foi assim que surgiu o portal também Despertando, porque uma coisa que eu acredito muito, que o nosso propósito está associado com aquilo que a gente tem mais indignação. Então, você não tem muita indignação sobre as pessoas não saberem sobre trauma? Não é um negócio que mexe com você, ver profissionais retraumatizando pessoas feridas? Vendo que está na base da maioria dos problemas da sociedade, ninguém fala nada, sim, bastante indignação. Então, só que a sua indignação não é a minha. Algumas pessoas a indignação é com animais. Sim, cada Com um. outras pessoas é com crianças. Outras é com o sistema, a estrutura social. Enfim, cada pessoa tem uma... educação. O meu era da educação. Então, desde novinha eu questionava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô... esse modelo aqui? Por que eu tô sentada tantas horas aprendendo sobre algo que eu não acredito e que eu sei que eu não vou usar? Eu sabia. Eu já consegui enxergar, né? Porque eu era boa na aula de artes, que ninguém valorizava. Eu tirava 10 desde pequenininha. Era, tipo assim, eu era destaque. Mas, é artes, né? Você não vai ser ninguém. Obrigada focando em a aprender arte. fórmula de Bhaskara. Então minha filha... Fórmula de Bhaskara. Então, eu tinha que decorar, colar. Eu tinha que me virar pra sobreviver naquele sistema. Que eu discordo no quesito, assim... Nós somos indivíduos. Então, a forma que eu aprendo é diferente da forma que você aprende. Total. Então, E tem ali pessoas... Tem uma padronização, né? Tem uma padronização. Então, todo esse sistema... Eu sempre fui contra, mas ao invés de eu querer destruir a minha escola, ou ir lá pichar o sistema, não sei o quê, eu posso usar essa energia de indignação pra destruir algo ou pra construir algo que eu acredito. Que é o que você tá fazendo com o portal. Então, eu passei por essa dor espiritual de ir pra várias religiões diferentes. Eu transitei no hinduísmo, no budismo, no espiritismo. Também, fui de tudo um pouco. A umbanda, cristianismo. Eu nasci numa família católica, mas eu não me sentia pertencente ali. Eu não me sentia conectada espiritualmente. Então, aquilo me gerava um vazio enorme, que eu falava, bom, o problema tá em mim. Já fui em 10 religiões. O problema sou eu. Então, o problema sou eu. E aí, eu passei por várias fases, né? A primeira foi ao famoso enfrentamento de Deus, né? Questionar Deus. Então, eu fiz isso muito. Ainda falei pra ele, se eu fosse você, eu teria feito esse mundo muito melhor. Olha isso, olha o tamanho do ego da pessoa que diz isso. Socorro, gente. Exatamente. Mas faz parte. Eu acho que isso é saudável na evolução espiritual de um ser humano. Eu também acho. Até porque você fingir que você não tem esses questionamentos em relação a Deus, não vai te conectar mais com ele. Pelo contrário, vai manter o afastamento. E né? tem muitas pessoas traumatizadas porque elas ficam, às vezes, num dogma, numa crença que elas não acreditam, que elas não veem afinidade nenhuma, que elas veem um monte de coisa errada acontecendo ali, mas elas se mantêm lá porque, não, senão Deus vai me punir. Exato. E aí elas ficam presas naquele sistema. Então, eu passei por essa fase. Deus, se você existe, então só pra uma ventania aí. Então, questionava, tipo assim, se você... Quero provas. Prove-me, né? Como se eu tivesse me provar alguma coisa, mas tudo bem. Aí, depois que ele não fez nenhuma prova respondendo o meu questionamento, eu fui pra fase de negação. De falar, bom, se tem tanta dor,
tanto problema, tanta criança nascendo numa situação assim. Total, esse Então, pensamento. Deus não existe. Então, se ele existe, ele é um belo do filho da puta. Eu falava isso. Exatamente. Só tem essas duas explicações. Passei por essa fase também. Também passei. Aí, a dor me trouxe a tal da humildade. Para conseguir enxergar essa espiritualidade e me conectar de um lugar, não que me foi contado, mas que pode ser vivido. Exato. Então, a espiritualidade foi o que eu falei lá no começo. Às vezes as pessoas separam, não. Aos domingos eu pratico a minha espiritualidade. E aí não olham na cara de um garçom, não passam por cima de um mendigo na rua como se fosse um pedaço de lixo e não um ser humano, sonegam impostos ou, sei lá, estão devendo dinheiro para alguém. Mentem para vender. Usam a espiritualidade para ganhar dinheiro. Exatamente. De um jeito distorcido. A partir do medo e da... Então, que espiritualidade é essa? Ela não pode ser aplicada. Se ela não pode ser vivida aqui. Comigo olhando nos seus olhos e enxergando uma outra alma, não só um ser humano. Sabe? E fazer todo esse caminho, ele não é fácil. Ele não é agradável. Não, pelo amor. Mas, ao mesmo tempo, assim... Isso que você tá falando tá me tocando profundamente. E, assim, talvez esse seja o podcast mais profundo que eu já gravei aqui no TraumaCast até agora, porque isso que você tá falando é de um lugar, assim, gente, aí agora eu vou falar minha opinião sobre trauma e espiritualidade, até fiz uma aula pro Portal Despertando, né, que eu vi até que com relação ao Rio Grande do Sul, você tinha colocado como ela uma tá das disponível. aulas, eu achei aquilo muito lindo, como gratuitas para as pessoas, eu recebi até pessoas mandando mensagem falando o quanto tinha impactado elas, mas assim, o que a dor me ensinou, espiritualmente falando, nada mais me ensinou. Só que esse aprendizado foi tão... Eu só entendi Deus... Eu não tô falando... Não tô aqui, gente, fazendo uma apologia à dor e ao sofrimento e querendo que vocês sofram. Não, eu gostaria muito que a gente fosse um mundo amoroso. E que o que a gente tá vendo aí fora não acontecesse. Mas, ao mesmo tempo, pra mim, na minha experiência individual, o que a dor me ensinou espiritualmente, que é muito do que você tá falando aqui, me ensinou o propósito de existir dualidade no mundo. Porque existe amor, porque existe dor, porque existe sofrimento. Me ensinou sobre quem eu sou. Porque a conclusão que eu cheguei, conforme eu me curava, isso não mudou quem eu sou. Eu tava lá num momento de completo desespero, achando que eu nunca mais ia ser daquele lugar, achando que era impossível ser daquele lugar de dor, e daqui a pouco eu tô ali me sentindo tão em conexão comigo, com o divino, com Deus, e falando, cara, aquilo não mudou quem eu sou. Então eu acho que tanto os desafios, quanto a fama, o dinheiro, a riqueza, os dois polos, a gente precisa viver esses contrastes pra sentir, não é alguém falar, é sentir quem eu sou de verdade espiritualmente. E que isso não, é imutável. Então, assim, esse presente é um presente que também os meus traumas também me deram. Então, assim, não sei se faz sentido pra você, mas eu acho que talvez você está falando aqui sobre algo que ainda é mais profundo do que só processar trauma. Mas é não desperdiçar o seu trauma, as suas dores e conseguir encontrar esse lugar de verdade, né? Não sei se faz sentido. Não, faz muito, porque foi através de eu entender a minha limitação humana que eu acessei o ilimitado de Deus. Eu sei que parece uma coisa, às vezes, muito dolorida pra quem tá passando pela dor e fala, que você não sabe o que eu tô vivendo. Exato. Né? E realmente, eu acho que tem dores que são, assim, que não tem nem nome pra alguns tipos de dor, mas nenhuma dor diminui a dor do outro. Né? Então, eu vejo também, às vezes, isso. As pessoas estão passando por algumas dores que elas têm vergonha de verbalizar, elas têm vergonha de falar, porque, mas tem gente morrendo de fome, então a minha dor não é dor. E, realmente, existem dores, existem processos mais desafiadores do que você está vivendo, mas isso não desvalida a sua dor. Inclusive, o trauma, você que me ensinou isso, né? Não é o acontecimento em si, é como você lida, como você digere, como você processa aquele acontecimento. Então, duas pessoas que passam, às vezes, por um acontecimento que não tem nada demais aos olhos das pessoas, para alguém pode ser muito pesado e traumatizante. Inclusive, porque, por exemplo, pessoas neurodivergentes, e existem várias, não é só autismo, a gente tá falando de pessoas com TDAH, pessoas com dislexia, pessoas com altas habilidades, enfim, elas são muito mais vulneráveis a passar por trauma, elas vão sentir muito mais intensamente. Se você, por exemplo, viveu um passado de trauma transgeracional na sua família, você já tá mais propenso a viver traumatização. Se você passa fome, se você tem dificuldade, então assim, não é só o que eu vivi, o evento ali. Esse evento em si, ele é traumático, mas é tudo isso juntando para poder trazer a forma como você processa aquilo. Então, também é muito injusto a nossa parte, que não tá dentro da pessoa, falar, não, mas essa situação aí não é traumática. Você não sabe todo o contexto. Né? Exato. Então, justamente olhar para isso. E a espiritualidade também tem esse caminho do autoconhecimento, que é um caminho individual. Ninguém vai ser capaz de falar, olha, você vai se conectar com Deus assim. Ou que nem eu sou uma pessoa que eu gosto de escrever para Deus. Às vezes eu não consigo me expressar. Às vezes eu tenho vergonha daquilo que eu tô sentindo.
Então eu escrevo. Isso é autoconhecimento, é como eu funciono. Exato. Então, Né? mas para isso você precisa se colocar no campo de batalha, né? Assim, ir para a experiência, porque vocês podem ouvir esse podcast, falar, nossa, que podcast maravilhoso, sair daqui, desligar e não fazer nada. Exato. E aí a gente não acessa o campo da sabedoria, porque conhecimento é uma coisa que a gente acumula, sabedoria a gente pratica. E da prática da sabedoria, a gente acessa a consciência, que é o que a gente é. É quando você se torna aquela informação. Quando aquilo tá tão integrado que em cada coisa que você faz, aquilo se manifesta, né? E você começa a transbordar para o outro. Então, aquilo não tá só em você. Você, como uma célula de um corpo maior chamado humanidade, é igual ao seu corpo. Se tem uma célula doente, ela vai começar a impactar as células que estão ali ao redor. Agora, se ela é uma célula curada, ela também tem esse papel. Sim. Porque é muito fácil a gente se ver separado, porque a matéria, a experiência da matéria parece que é tudo fragmentado. Sim. Mas se a gente fosse ampliar, a gente ia ver... Somos um corpo, a humanidade, né? Somos um campo vibracional. Essa mesa, eu, você, tem diferença na qualidade dessa frequência, dessa vibração, mas no fundo a gente está muito mais interligado do que a gente imagina. E as pessoas não têm ideia do impacto que o ambiente tem nelas. Nossa, gente, pelo amor. Então eu vejo muitas pessoas, eu inclusive, muitas fases da minha vida querendo nadar contra uma correnteza que era muito mais forte do que eu. Eu queria passar por aquilo lá sozinha. Agora, quando eu entendo que eu posso ter auxílio espiritual, físico, tudo bem, talvez nesse ecossistema que eu tô, ninguém pode me oferecer ajuda, mas onde eu encontro essas pessoas? A né? escola, por exemplo, quantas mensagens eu já li lá, né? E de pessoas assistindo aulas, das aulas que eu assisti. Cara, eu tava me sentindo completamente sozinha com a minha dor e essa aula me acolheu. Existe hoje tanto conteúdo incrível também que a gente pode acessar. Então, eu acho que, claro, são dores e tem dores que realmente vão precisar de um olhar ali. Porque, assim, tratamento de trauma, a gente já falei várias vezes, não é só terapia de processamento de trauma, mas é comunidade, é senso de pertencimento, é descanso, é prazer, é espiritualidade. Quem fala isso é a Organização Mundial da Saúde, não sou eu. Espiritualidade está na base do que a gente considera como necessário para ter saúde mental. Então, é um conjunto de coisas. Então, onde você pode começar, né? Aonde você pode encontrar isso? E para mim também, a minha conexão com Deus, ela só realmente se tornou real. Eu também tentei fazer através de religiões e respeito. Tem pessoas que realmente conseguem. E eu acho que é o caminho para algumas pessoas. É o caminho, sim. Mas a gente também tem que respeitar, por exemplo, pessoas como nós, que não foi o caminho. Eu gosto de beber de várias fontes, de pegar a sabedoria de cada uma delas, porque eu também acho que cada uma delas também tem o dedo do homem ali que distorceu certas coisas. E me conectar com Deus, né? Então, e quando a gente conhece a nossa verdade, o julgamento das outras pessoas não pesa tanto. Porque eu já ouvi de pessoas assim, falando assim, mas se você não tem religião, se você não é X, Y, você não tá realmente conectada com Deus, você não tá realmente conectada com Jesus. Mas eu sei o que eu sinto no meu quarto quando eu fecho a porta e me conecto. E não é a outra pessoa que vai me dizer que eu não tô conectada. Porque eu sei que eu tô, né? E esse é algo que o autoconhecimento também traz pra gente. Eu vejo tantas pessoas com medo de serem julgadas. Mas se eu me conheço, eu sei das minhas intenções, o que o outro vai falar. Porque você sabe que é uma projeção do outro, não é a verdade. Então, quando você tem a verdade como um valor, né, como algo assim, como uma referência, né? Porque as pessoas às vezes se sentem muito perdidas porque elas não têm referência nenhuma. Elas não têm referência do que é certo, do que é errado, da onde elas querem chegar, do que elas querem construir, do que elas não querem repetir. Sim. E isso é autoconhecimento e trauma também. Porque quando você olha para a história, todo mundo tem coisas que tem que ficar para trás, que tem que ser... Quando a gente fala de honrar pai e mãe, né? As pessoas acham que honrar é repetir. Outra coisa cheia de distorção também, esse negócio de honrar pai e mãe. As pessoas entendem de um jeito. Pra honrar pai e mãe, eu preciso conviver com, sei lá, minha mãe narcisista, o meu pai que me agride, fazer tudo que o meu pai quer e projetou pra mim profissionalmente, visão de mundo. Eu preciso agradar os meus pais o resto da vida, porque eles me deram a vida. Isso é distorção, isso não é honrar. Na verdade, é uma desonra. Porque a sua vida é única por um motivo. Então, honrar é você ser grato pela vida que lhe foi dada, independente de como tenha sido essa criação. Ser grato pela vida é diferente de você concordar com as dores que você... um abuso sexual. Exatamente, exatamente. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de um campo de aceitação. Eu aceito que a minha história foi assim. Aceitar não é concordar. Aceitar é um fato que é imutável. Eu não posso voltar no tempo. É parar de lutar contra, só isso. Exato. Aconteceu. E a partir do que aconteceu... Eu tô lidando com a verdade, com a realidade. Eu não tô mais fingindo, eu não tô mais projetando, eu não tô no campo das ideias. Eu tô com os dois pés naquilo que é real. E aí eu consigo olhar e a visão, ela vai realmente ampliando. Quando a gente fala de praticar compaixão,
não é para você passar a mão na cabeça de um abusador ou de uma mãe, de um pai, de um cuidador que, assim, fez mal para você de forma alguma. As pessoas têm que colher as consequências dos seus atos, como todos nós colhemos. Exato. Mas a compaixão, ela vem de um lugar de que essa pessoa que me feriu, será que ela nunca foi ferida? E essa pessoa que feriu essa pessoa, ela também nunca foi ferida? E não é pra diminuir a responsabilidade, mas é pra gente realmente entender que a gente não recebeu aquilo porque a gente merece aquela dor. A gente recebeu aquilo porque a gente tá num campo de reação inconsciente que vai sendo empurrado. Um campo doente. É como se fosse uma bola de neve, né? Que vai ganhando força com o tempo, com as gerações. E só vai sendo cuspido de uma pessoa pra outra até que chega alguém que acorda. Até que chega alguém que desperta. Até que chega alguém que fala assim, não mais. Daqui diante. Ai, isso é tão lindo. Até me emociono quando você fala isso. E aí quando a gente entra nas próximas gerações, pros filhos. É quando toda aquela dor para nas nossas costas. E, mais uma vez, não é pra negar o que aconteceu, não é pra gente falar, não, essas pessoas, enfim, elas não têm a responsabilidade delas, mas a minha responsabilidade é o que eu vou fazer com isso que eu recebi. Eu recebi essas cartas da vida. Às vezes é uma mão bem ruim. Às vezes Mas quantas pessoas saem com uma mão boa e não fazem um bom jogo? Então, é olhar para aquilo que você recebeu da sua história e a partir dali, então, o que eu vou fazer? E não é só com os filhos, porque as pessoas às vezes falam assim, ah, tá, mas eu não tenho filhos, não quero ter filhos, então a minha dor continua sendo minha. Não, porque a forma que você fala com um manobrista tá espelhando a sua dor. Se você não cura ela, você vai começar a transbordar e botar isso para fora no seu trabalho, nas suas relações, no dia a dia. Sim, então, parar ali e falar, aqui chega... Aqui começa a cura. Começa a mudança da nossa vida individual, mas do mundo também. Aqui chega. E aí, quando tem esse aqui chega, a gente vai precisar de várias coisas. A gente vai precisar de pessoas que falem de espiritualidade de forma consciente. E, óbvio, eu sei que tem algumas pessoas... Porque, assim, tem pessoas também que não querem acreditar em nada espiritual. E eu conheço muitas pessoas que se dizem, por exemplo, ateus, mas que são pessoas mais espiritualizadas do que muita gente que eu conheço na minha visão do que é espiritualidade. Então, pra mim, aquela pessoa também encontrou o jeito dela de estar conectada da forma que faz sentido pra ela. Então, a gente precisa de espiritualidade com responsabilidade, a gente precisa de ferramentas, porque sem ferramenta também é difícil. Eu passei por todo tipo de terapia que vocês imaginarem. Das tradicionais, às holísticas, e nada resolvia. Esse conteúdo também foi um conteúdo que realmente me destravou, porque eu tava traumatizada, que eu não sabia que tinha esse nome. Eu também não, foi até eu te conhecer. Querida. Quando você deu a aula no portal, que tinha lá os numerozinhos, eita, peraí, tem mais trauma que assim, que eu não sabia, que tava num campo cego. Porque é aquilo que você falou, ou é uma catástrofe, ou eu nunca vivi um trauma. E aí as pessoas, elas vão repetindo padrões, e elas falam assim, não, minha infância foi maravilhosa, ou a minha adolescência, Tá, e aí você vê como ela trata o filho, por exemplo, né? A gente vê o trauma revelado ali, né? Porque ali é um momento de muita catarse, onde você realmente tem um ser mais vulnerável que você, que não pode te parar. Então, você é mais forte, você consegue agredir, você consegue gritar, você consegue colocar todas as suas sombras pra fora sem receber nada em troca. É diferente eu agredir um adulto e tomar outro, né? Outro supetão na cara. Agora, se eu faço com uma criança, ela não pode se defender. Sim. Então, muitas vezes a criança acaba sendo a válvula de escape. E não é para os pais sentirem culpa, mas é para terem consciência e mesmo falar, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Porque quando a visita vem em casa, ela derruba um copo no chão, eu não grito com ela. Eu pergunto se ela quer um pano. Né? Mas quando a criança derruba... Eu coloco o quê? E não é a criança. Ela tá sendo só um gatilho de tudo isso que não tá sendo trabalhado, que vem expressado e que a gente nega, né? E fala que não existe. Mas me tocou muito essa parte que você falou da gente falar... que não, né? E é muito difícil a gente não repetir, não fazer aquilo que a gente recebeu. E você sabe que essa foi uma das frases que auxiliou meu processo de cura também. Porque quando eu passei pela questão do pânico, ficou um resquício por muito tempo na minha mente. Então, qualquer coisa que eu sentia, eu achava, eu vou ter um AVC. Eu vou ter uma parada cardíaca. Eu devo estar com uma doença, eu não sei. Então, ficou um resquício da minha mente de qualquer coisa, um arrepio que eu sentisse, eu já trazia, e a mente nutria, e aí as sensações do corpo afloravam, eu começava a passar mal. Não chegava a ter uma crise de pânico, mas com resquício por muito tempo. E isso só parou quando a minha mente vinha, você vai morrer. Eu falei, aqui chega. Chega. Tipo assim, eu não dou permissão. Eu não valido mais essa informação como verdade. Porque antes, o que eu fazia? Eu nutria aquela informação. Ela vinha de um campo de medo, de um campo de insegurança, de um campo de não saber o que estava acontecendo. E eu ia inflando aquela informação, ela tomava conta de mim.
Então, a nossa consciência, ela tem essa capacidade de falar, chega. Não é aí que vai simplesmente tudo vai acontecer. Sim. Mas é a decisão. Quando você decide uma coisa de maneira irreversível, então eu vou me curar. Exato. Não sei como. Não sei como, nem quando. Nem quanto tempo vai durar. Exato. Mas eu vou. Eu tinha isso dentro de mim. As pessoas... Eu já recebi algumas mensagens, assim, que realmente me tocaram. Falando assim, muito obrigada pelo que você fala de trauma. Por causa disso eu me recuperei. Muito obrigada por não ter desistido. Cara, aquilo eu quase chorei em casa. Porque as pessoas não sabem quantas vezes eu pensei em desistir. Até me emociono de novo. Foram muitas as vezes. Muitas das vezes eu sozinha chorando e falando, Deus, cara, qual é o propósito dessa dor? Por que você tá fazendo isso? O que eu fiz pra merecer? Eu era uma criança, por que eu tive que passar por isso? Então foram muitas as vezes, mas tinha algo lá dentro de mim que falava assim, não é possível que Deus me colocou aqui pra viver isso e não tem solução. Não é possível. Não que a vida seja isso. Que a vida seja isso, que eu tenho que sofrer dessa forma. E não era só sofrer pelos traumas, eu também venho de uma infância de escassez financeira. Era perrengue pra tudo quanto é lado. Até, sei lá, 7 anos atrás da minha vida, né, as cartas, como você falou, estavam péssimas. O negócio era feio, o jogo. E hoje, quando eu olho as cartas, eu falo, do meu jogo atual, eu falo, cara, não é possível. Parece que magicamente alguém trocou aqui as cartas do jogo. E essa decisão, que talvez eu nem tinha consciência que eu tinha tomado, né? E talvez seja isso que você precise fazer aí, né? Enfim. É porque eu acho... É um tema talvez um pouco polêmico ou delicado, mas às vezes a gente se acostuma com a dor sem saber. E a gente prefere viver na dor. Porque a dor, mesmo inconscientemente, ela tem um propósito ali. Então, muito da metafísica na saúde revela essa parte oculta de doenças que às vezes são manifestadas, mas elas têm um propósito. Então, às vezes, quando eu adoeço, é quando eu consigo descansar. Eu percebo esse padrão em mim. Porque eu sou uma pessoa controladora que não me permite. Eu não me dou o direito. Hoje eu posso. Eu realmente posso. Eu tenho rede de apoio, tenho condições financeiras. Eu posso falar, vou descansar. Mas precisa de uma gripe pra poder parar quieta. Mas eu preciso de uma gripe pra me parar. Entendeu? Então, não tô falando de coisas específicas em si, mas o que eu quero que a pessoa observe é que, às vezes, é o que a gente conhece. Então, você só conheceu pessoas que sofreram em relacionamentos, com a profissão, financeiramente. Então, talvez viver uma vida abundante, digna, curada, seja algo que você não perceba, mas você tá fugindo disso. Porque é desconhecido. Então, por mais que o desconhecido seja desagradável, que eu detesto esse nome zona de conforto, que é zero confortável, você está sofrendo ali, sim, mas é conhecido para você, para o seu sistema. Aquele mundo desconhecido, que aí a gente entra na espiritualidade de novo. Muitas pessoas fogem porque é desconhecido. O nosso cérebro, ele vai evitar o desconhecido, porque o desconhecido pode ser pior do que você está vivendo, né? Então, assim, acho que é exatamente isso. E a gente acaba preferindo uma dor familiar do que uma possibilidade desconhecida. Eu acho que é isso, né? E os nossos padrões também, cerebrais mesmo, as sinapses, elas ficam viciadas e fixadas em fazer a mesma coisa. E é por isso que é difícil sair. Mas eu também acredito, não sei se você vai concordar com isso, que sim, muitas vezes a gente tem ganhos em situações desafiadoras. Isso é um fato, isso inclusive é uma das perguntas terapêuticas, dependendo do processo, do momento que a pessoa está, que a gente pode fazer. Qual é o ganho de estar nessa situação? Mas eu também cuido com o momento que eu vou fazer essa pergunta. Sim. Né? Sim, porque a pessoa, sim, no momento de muita vulnerabilidade, isso pode ser uma desvalidação da dor dela, né? O que é terrível, porque até no mundo que eu atuo de autoconhecimento e espiritualidade, tem muito da questão de lei da atração, manifestação. Eu vejo muitas pessoas, não, porque você Isso aí também é usado de um jeito distorcido que, pelo amor de Deus. Então, as pessoas têm... Chega muita gente pra mim com medo e culpa. Eu tive um pensamento negativo, eu vou manifestar isso? Né? Então, as pessoas vêm com essa visão, porque elas começam a falar, bom, eu que atraí o meu trauma. Então, eu que atraí meu abuso, eu que atraí a minha dor, a minha escassez financeira. Fui eu que atraí... Então, a pessoa, ela entra num campo que é o oposto, que é o da culpa, que é uma das frequências vibracionais mais baixas que o ser humano pode atingir. Sim. E a culpa faz com que a pessoa ela não se cure, porque ela não tá vendo a realidade. Ela tá presa, porque ela não é culpada por aquilo. Ela é responsável em como ela vai lidar com aquilo. Isso, exato. Não é que ela é culpada pelo que aconteceu, mas sim, ela é responsável por lidar com isso, porque ninguém vai lidar por ela. É a vida dela. Ela pode receber ajuda, mas a responsabilidade é da pessoa. Exato. E então, isso empodera a pessoa, na verdade. Sim. Ela pegar essa responsabilidade ou receber ajuda para se sentir pronta para pegar essa responsabilidade, mas de uma forma ou de outra é muito empoderador. Várias sessões de processamento de trauma eu lembro de falar assim, cara, eu sou maior que isso aqui não me controla.
Essa sensação de triunfo sobre a dor é um negócio maravilhoso que eu recomendo todo mundo a passar. Né? Mas, Gabi, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tá aqui super profundo e tal. E eu acho que a gente comentou isso da última vez que eu tive lá na casa de vocês. Você acha que as pessoas têm essa visão de você? Que você é titia Gabi, iluminada da estrela, não passa por dificuldades, lida com tudo. Tudo que pode vir, ela faz milhares de coisas ao mesmo tempo. E você acha que isso é verdade? Esse é um lugar, eu até falei pra você, né? Aquele dia que a gente tava conversando, às vezes, justamente pelas pessoas criarem, às vezes, uma imagem de mim, que eu acho que é uma imagem que eu passo energeticamente mesmo, sem eu falar nada. As pessoas buscam muito aprovação em mim. Então, eu recebo mensagem, tipo assim, Gabi, eu vou fazer isso, é certo ou não é? Eu falo, não, senhor, não, calma, peraí. Esse não é meu trabalho. O meu trabalho é fazer você questionar, você perguntar, você observar e, através do seu senso crítico, você decidir. Exato. Eu posso te trazer informações, eu posso te mostrar coisas da minha vida, mas eu não posso te falar qual caminho seguir. Essa escolha é sua, porque as consequências da escolha serão suas, sejam elas boas ou ruins. Exatamente. Mas mesmo que eu não fale nada, acaba tendo essa visão. Mas, às vezes eu falo pro Dani, assim. Porque mesmo as pessoas do meu círculo íntimo, que conhecem as minhas falhas, as minhas fraquezas, me veem muito como uma pessoa forte. E eu falo, hoje eu não quero ser forte, hoje eu quero ser fraca, hoje eu quero, tipo, falhar. Hoje eu só preciso de um colo. Mas essa visão que as pessoas têm, parte é do tema que eu falo. Então, é lógico, eu não vou aparecer limpando o vômito do meu gato de madrugada, tipo, fazendo um story, porque não faz sentido, né? Não faz sentido, não condiz. Mas ninguém também, se a gente for mostrar só as cacas da nossa vida, a gente que o povo nem tava seguindo a gente, que era caca, é muita caca, gente. A pessoa vai falar, nossa, acho que eu vou dar um unfollow aqui, porque tá meio pesado o negócio. Pesado que seguir essa pessoa. Então, eu acho que o tema que eu falo e o papel de liderança que eu tô enquanto professora é um papel hierárquico, vamos dizer assim, né? Em campos energéticos, o professor é aquele que instrui, então é aquele que ensina, é aquele que guia. Muitas pessoas chegam pra mim em um momento de muita dor e eu trago uma palavra, às vezes é pelo YouTube, não é nem pelo portal em si, a pessoa fala, caraca, você me salvou. Eu falo, não, calma, volta. Eu não te salvei, né? Você se salvou. Essa projeção, né? Eu fui uma mensageira, eu fui o envelope, mas eu não fiz nada. Quem faz é você. Ninguém é capaz de curar o outro. Total. Então, até na cura física, né? Por mais, às vezes, eu acho que a gente tá acostumado a delegar o nosso poder pras autoridades. Então, é um médico. É um médico, tá de jaleco. Então, tipo assim, ele decide o que é melhor pra mim. Só que o médico, inclusive os bons profissionais, eu nunca vou esquecer. Quando eu conheci uma boa obstetra, quando eu tava grávida, ela falou assim, o obstetra não faz nada, não é ele que faz o parto. Ele observa. Quem faz o parto é você e esse bebê. E Deus, né? Mas eu só observo. Eu tô ali só caso precisa de uma intercorrência. Eu não sei o que faço o parto. Mas a gente tem essa visão, né? O obstetra faz nosso poder e responsabilidade e decisão. Exato. Então, as autoridades, e não é culpa das autoridades, mas é como esse sistema foi criado de não ter questionamento, a gente só delegar, a gente para de questionar, que foi o que aconteceu comigo quando eu fui na terapia. Eu não entendia nada de psicologia, mas o meu coração falou, isso aqui tá errado. O que ela tá me falando não é o que eu preciso. Então, eu poderia só ter falado, então tá bom. Ou vou acolher, porque ela é profissional. Não, eu vou ouvir meu coração e eu vou buscar outro profissional, vou buscar outras formas. E voltando pra... O que a gente tá falando mesmo? Não, porque eu tinha te perguntado se as pessoas têm essa visão. Da visão. Isso era verdade. Porque você nunca falou publicamente, eu acho, num podcast, assim... Todos, assim... Algumas das experiências de trauma que você teve, que eu acho que também trouxeram muitos aprendizados. Sim. E que se você estiver confortável, eu queria falar um pouco desse tema. Podemos. Então, era até pra poder saber isso. Tipo, essa visão do pessoal tá certo? Não, né? Não, de forma alguma. É uma visão que eu vejo que as pessoas ao meu redor têm, mesmo quem convive comigo, mas eu sou muito falha. Tipo assim, Todos muito nós. Falha. Não conheço ninguém que não seja. E até por isso que eu amo o que eu faço, porque eu consigo, através da minha humanidade, realmente perceber o quão falha eu sou, ajudar as pessoas da forma que eu consigo. Porque eu não me coloco num lugar de superioridade. Eu me coloco num lugar de humanidade. Então, quando eu vejo alguém ali que fala pra mim, Gabi, mas eu tô sentindo muita inveja. Tipo, quem nunca, entendeu? Exatamente. Mas é que eu tô mentindo. Eu também minto. A questão é, a gente consegue reconhecer essas sombras, olhar pra elas de um lugar que não é maquiado, real e trabalhar com isso. Exato. E evoluir a partir E disso. é sobre isso, não é sobre a gente negar. É sobre, foi o que você falou, o campo da aceitação. Sim, eu faço isso e de que forma eu preciso olhar pra isso, então, né? Mas, então, eu sei que você também passou nos últimos anos aí por vários perrengues, né? A questão do visto foi um dos perrengues. Foi um dos. Abriu a porteira. A porteira do perrengue.
E assim, eu inclusive admiro muito a sua força por tudo que você passou. E eu acho que uma das coisas que as pessoas mais admiram hoje, elas talvez não tenham visto todo o bastidor de dor que teve por trás, que é a sua família. As pessoas veem você, o Daniel, o Noah, o Ben, e se inspiram na sua família. Eu, particularmente, me inspiro, você sabe, já comentei isso com você, o quanto isso até me dá coceiras no útero. Mas, ao mesmo tempo, não sei se as pessoas acompanharam que você teve um aborto, né? Que esse aborto levou a uma dor muito profunda, levou à vontade de ser mãe, o parto do Noah, enfim. E depois o parto do Ben, que pra mim, eu consigo ver uma historiazinha, assim, perfeita de dor e cura e integração. Não sei se você se sente confortável de contar, mas Sim, como vamos que lá. foi isso tudo? Tem algo que até antecede isso, que foi a perda das minhas duas avós, né? Eu não gosto de usar a palavra que a gente perdeu, porque a gente não possui ninguém, né? Mas a passagem das minhas duas avós, principalmente a minha avó materna, porque ela me criou na infância. E eu tava nos Estados Unidos, e eu lembro a última vez que eu falei com ela no FaceTime, né? No Skype, enfim. Eu sabia que era a última vez. E aí, quando ela fez a passagem, eu vim pro Brasil. Aí, tempos depois, num curto espaço de tempo, perdi minha outra avó paterna. Só que a minha avó paterna já estava doente há mais tempo, que também foi uma dor terrível, assim, mas faz parte da vida. Só que logo depois eu descobri que eu estava grávida. Eu engravidei um dia antes da minha segunda avó falecer. Nossa. Que foi no meu aniversário. E foi planejada essa gravidez? Não, mas a gente já estava aberto. Né? A A gente não tava assim, qual que é o dia fértil, mas eu já não tava mais tomando anticoncepcional já havia um tempo, e a gente não tava evitando. E quando eu descobri essa gravidez, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei, falei, caraca, um respiro na família. A energia da vida. A gente tá lidando com tanto luto, com perdas importantíssimas das matriarcas, porque as minhas avós realmente eram as matriarcas da família, assim, sustentavam, eram pilares muito fortes, que não estavam mais ali, né? E eu falei, faz sentido você pensar, nossa, que bom, um respiro, eu falei, tipo assim, né? minha mãe queria ser avó há muito tempo, né? Tava já na minha cabeça há uns 10 anos, eu quero ser avó, quero ser avó, quero ser avó. Eu falei, então agora, tipo assim, vai ser um momento muito bom. Comprei a passagem pra fazer surpresa, pra chegar com teste de gravidez aqui no Brasil. E um dia antes de viajar, veio o sangramento. E aí, eu lembro que a médica lá dos Estados Unidos falou, olha, pode só ser um descolamento, pode não ser nada. Ah, você pode ficar aqui. Eu falei, não, eu vou. Eu vou até porque esse quesito saúde no Brasil, eu acho muito melhor do que lá. Com certeza. Só que aí eu vim sem saber. Eu vim fazer a surpresa sem saber se eu tava grávida ou não. Com o sangramento já. E aí, eu fiz surpresa pra minha mãe. Eu tinha a caixinha com o teste de gravidez e o sapatinho. Mas eu falei assim, eu não sei se eu posso entregar isso, porque eu não sei se eu tô grávida. E isso já entra nesse tema trauma. Porque por mais que tenha sido uma dor muito grande, o sangramento continuou, eu fui fazer exames. Fiz ultrassom ali, quando eu vi que já não tinha mais vida ali, realmente a ficha caiu. E aí eu aceitei realmente, não preciso mais tentar sustentar, porque eu tava, tipo, esse sangramento tem que parar, eu preciso manter essa vida aqui, eu preciso conseguir, vai dar certo, sabe? Eu falei, não, agora chegou a hora de aceitar e soltar, porque não, né, realmente é um aborto espontâneo. Mas por eu estar com a minha família, não foi uma situação tão traumática quanto o nascimento do meu filho, que foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Então, eu vou falar sobre isso. Olha, quando a gente fala aqui que o principal amortecedor para uma situação difícil virar trauma ou não é você ter acolhimento e estar com pessoas que te amam, tá aí um exemplo. Então, eu queria trazer alegria, mas no fim, eu vi que o universo me trouxe pra cá porque eu que precisava de amparo. Então, eu vim com uma ideia na minha cabeça, né? Um cenário de felicidade, de respiro, mas na verdade eu que estava indo ali para ser curada. E o útero, eu acredito muito que tem muitos registros, né, assim, das mulheres, das gerações que vieram antes da gente, de todas as vidas que antecederam. Então, é um campo muito sensível. E aí, quando eu passei por esse aborto, voltei para os Estados Unidos, ali eu vi também que é o que a gente falou de trazer significado. Ali nasceu e despertou em mim uma vontade de ser mãe, que eu nunca tive. Então, porque na primeira vez você tava assim, não, tanto faz. E a vida inteira eu nunca fui a tia das crianças. Eu sempre falo, deixa as crianças. Não sou tipo o Edu, não. O Edu... Meu marido, se dá uma criança pra ele, a gente vai sair nós quatro. Não, ele é maravilhoso. Todo mundo fala, que bom, o tio Edu veio. Deixa as crianças com ele. Eu também nunca fui assim. Então,
Eu nunca brincava de boneca e filhinha, sabe? Nunca tive boneca, eu brincava de Barbie já. Minha Barbie já era meio Adulta. anciã. A Barbie anciã. Então, quando eu falei, eu sentia, era realmente uma sensação biológica mesmo. Eu sentia que meu corpo estava pronto e eu falei, bom, a gente vai esperar o momento perfeito, esse momento acho que não vai chegar. Então, vamos abrir, se o universo mandar, vamos ver o que vai dar. Um pouco assim. Mas eu não tava assim, eu quero muito ser mãe. Eu não tinha essa... O aborto me trouxe isso. Eu entendi uma profundidade da vida. Eu falei, como que eu posso sentir luto e uma falta de um ser que eu nunca conheci? Ali eu entendi que o mundo espiritual era muito mais profundo do que eu imaginava. Mas também acho que as pessoas, elas subestimam essa dor. Sim. Talvez quem não tenha vivido. E o quanto pode ser realmente traumático pra muita gente. O que eu descobri de pessoas ao meu redor que tinham passado por isso e eu não sabia. E as pessoas não contam, uma coisa meio velada. Porque eu sinto também que as mulheres sentem muita culpa. Elas acham que elas fizeram alguma coisa. Eu devo ter comido algo. Eu fiz algum movimento que não foi legal. Eu devo ter dormido de um jeito que... A mulher carrega muita culpa, né? Sim. De muitas coisas. E eu acho que esse tema em si, as pessoas colocam numa caixinha. É igual falar sobre morte. Mas olha quantas situações que envolvem morte você teve, assim. Acho que é por isso que quando você fala, mas eu lido bem com a morte. Também você... Porque você não... PhD. Só se você não tivesse aprendido nada com tudo isso que você passou, né? Mas eu, desde novinha, sou bem escorpiana, né? Então, assim... bem coisa de escorpião, isso mesmo. Então, não é um tema que eu acho estranho falar, que eu acho mórbido. Eu acho um tema tão natural quanto falar sobre nascimento. Para mim, a morte não é o oposto da vida, é o oposto do nascimento. A vida é eterna. Então, sem morte não existe nascimento, né? São extremos complementares. Sim. Mas é lógico, viver por um luto, não tô falando que isso é agradável. Eu sofri, eu passei pela fase da negação, pela fase da raiva, pela fase da tristeza, tanto com as minhas avós quanto desse bebê. Mas ali nasceu uma vontade, eu falei, não. É real. É real. Tipo, eu tenho uma missão pra trazer um ser, alguns seres, não sei quantos, mas... Quantos, Daniel? Tem algo aqui pra ser olhado, pra ser visto. E ali realmente nasceu uma vontade genuína. Só que quando eu engravidei, era pandemia do meu segundo filho, do Noah, que você conhece muito bem, senhor Bochechas, CEO. Lindo demais. Com o Noah, foi uma gestação difícil porque aí eu não tive amparo. É complicado. Tava todo mundo, foi começo de Covid, então todo mundo em casa, sem saber o que fazer, álcool e gel por tudo quanto é lado, o que eu faço, se eu posso tocar nas compras ou não, posso ver alguém sem máscara. Em alerta. Mas ao mesmo tempo que também, isso também foi uma situação traumatizante, porque é uma fase que você precisa ter apoio. Essa coisa do casal sozinho não faz sentido. A gente veio... que você falou tudo aquilo pra mim, eu já tô com aprendizado da tia Gabi pra mim, do Daniel. Já não vou passar, já quero nem saber. Mãe, pai, todo mundo, apoio. Porque nós somos seres de comunidade mesmo, sabe? Exato. Então, de tribo. Exato. Então, não ter aquilo foi bom pelo lado de que a gente se uniu de uma maneira única. Então, eu e o Dani, a gente realmente se tornou ali um corpo só. Tipo, a gente começou a formação da nossa família muito convictos do que a gente queria. Mas faltava isso, faltava esse apoio emocional. E agora a gente vai entrar num outro tema de trauma, que são essas projeções. Então, quando eu comecei a estudar sobre parto, nos Estados Unidos, o parto vaginal, natural, eu não sei qual que é o termo que usa, porque alguns falam natural, normal, enfim. Acho que é normal. Não sou uma especialista. É mais comum do que cesárea, que é diferente do Brasil. Só que eu venho de um histórico, minha mãe teve cesárea, todas as minhas amigas tinham tido cesárea, então pra mim eu queria cesárea, eu não queria passar por dor nenhuma, eu quero alguém me dar uma anestesia e... Você queria? Eu achei que você queria. Sim, não. Aí eu comecei a estudar sobre o tema. Aí eu falei, talvez não seja tão simples quanto parece. É realmente uma cirurgia, né? Eu só via, sei lá, o bebê ali saindo, lindo, maravilhoso, mas todo o processo... Sim. Não, então eu vou me trabalhar emocionalmente também para ter um parto natural. Só que eu entrei num lugar muito perigoso de idealização. E aí eu quis o mais natural possível. E isso me colocou num lugar de controle. E o parto é tudo menos controle, né? Você pode planejar o que for. É o dia, tipo assim...
E você tem que soltar a criança. O controle gera tensão, o movimento oposto que a criança Exato. tem que fazer pra sair. Exato. Então, eu tinha todo aquele planejamento da playlist, dos O parto mantras. perfeito. O, Aí o universo com a cristalada na cabeça. o óleo essencial, tava com tudo redondinho. Mas foi o maior trauma que eu já vivi. Porque foi um trauma físico. Nossa. Assim, foi um trauma que realmente... brevemente, assim, pra quem não conhece a minha história... Foram 19 horas de dor intensa. Não é, não, a dor foi escalada. Não, foi de dor intensa. Então, quando eu cheguei no hospital, eu falei, tá nascendo. Ela falou, não, minha filha, então você tá com 2 centímetros de dilatação, vai demorar ainda pra nascer. Então, assim, E calma. dor que você não aguentava mais um segundo, Mas eu 2 centímetros de tinha dilatação. negado na minha cabeça anestesia, eu queria ter na banheira. Falei, não, eu quero na banheira, não quero na maca. Então, eu fiquei me forçando a uma situação. E ali, eu me vi desamparada. Porque tava o meu marido, que é a pessoa que eu mais amo, é a pessoa que mais me conhece. Tava a minha doula, estavam os médicos, mas ninguém tava vivendo a minha dor. E eu achava que eu tava morrendo de novo. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo o que tá doendo isso aqui. Eu estou morrendo e ninguém está fazendo nada. Cadê a ambulância? Cadê os paramédicos? Isso fazia parte também de traumas passados, essa coisa da morte, né, também. E eu vi que acho que ali tinha muito essa resistência por causa o aborto, o meu processo foi vivido ali de novo, né? Eu resgatei muito daquilo que eu não tinha observado e vivido do aborto curado, e o parto trouxe de volta. Caramba. Então, tem muita coisa, né, que é trabalhada ali. Então, quando meu filho nasceu, tipo assim, além de ter sido transcendental, foi realmente uma experiência espiritual, eu nunca vivi nada parecido, foi o momento mais difícil. Então, é uma ambivalência, porque você pode me perguntar, tá, o aborto foi... Não. No nascimento ali, eu me senti muito mais vulnerável. E você acha que a equipe médica, as pessoas que estavam lá... Total, foi isso. Porque assim, meu marido tava ali comigo, segurando a minha mão, dando tudo que eu precisava. Mas assim, ele não entende nada de obstetria, sei lá. Porque a responsabilidade de entender isso é da equipe E médica. aqui no Brasil, a gente tem essa coisa de ter um médico de confiança. O médico conhece a gente. Lá não. Lá eu fui passando em consultas na gestação com parteiras. Era quem fosse estar no plantão. Então, a pessoa que tava lá era alguém que talvez eu nem Desconhecido conhecesse. pra você. E só chega na hora que o bebê vai nascer. Durante são as enfermeiras do hospital. Então, eu não estava preparada para aquilo. Eu estava querendo a realidade do Brasil. Então, essa rede de amparo, eu tinha uma diferente, só que eu não aceitava que eu tinha. Então, isso gerou uma dor profunda. E a partir dali, né, foi até que eu te procurei, né, que a gente fez até sessão juntas, porque foi um trauma que ficou no meu corpo. Então, eu fiquei com aquilo, realmente eu conseguia sentir na pele a traumatização. Energia, a carga do estresse não processada, né? É. Ainda literalmente latente em todo o seu corpo, né? E eu você não teve consegui sintomas de enxergar. traumatização depois? Quais foram os sintomas? Sim. Primeiro que, tendo autônoma, eu falei assim, mãe de primeira viagem, né? Ah, não, em um mês, depois do bebê, vida normal, voltar a trabalhar, coitada. Tô até hoje tentando voltar ao normal. 3 anos depois... E eu tive uma crise alérgica fortíssima, eu tive lembro, urticária, teve uma reação bizarra, alérgica à vacina, do pé à cabeça, mas foi emocional. Eu tava com o meu emocional sobrecarregado. Um dia antes de eu voltar a trabalhar, me deu a reação. Chamei também emergência em casa, gente, eu vou morrer de novo. Chegou de novo, né? Lá vou eu, de novo, agora vai. Com um bebê de 1 mês em casa, meio da pandemia, né? Ninguém saía. E aí eu falei, não, eu preciso de mais tempo. Eu não tô pronta pra voltar. Porque o parto em si é uma morte. A Gabi que eu conhecia até então, que fez todo aquele trabalho de autoconhecimento e espiritualidade, morreu ali. É verdade. E uma nova nasceu. E dá medo pra caramba essa morte. Exato. Quando eu penso em ser mãe, essa morte aí, olha, não tô grávida, tá, gente? Pra vocês não surtarem, que hoje em dia você não pode ter 36 anos e falar nada. As pessoas, você tá grávida? Você tá grávida? Não tô. Mas assim, só de pensar nessa morte eu tremo na base aqui. Porque é uma morte do nosso ego, né? A gente vai vivendo várias mortes de identificação. Porque a gente vai se identificando com coisas externas, né? Então eu sou a minha profissão, a gente tem o pico da carreira. Aí ou a gente é mandado embora, ou a carreira para de fazer sentido, ou vem outra coisa que ganha espaço de prioridade, como a maternidade. Aí você fala, peraí, eu não sou isso aqui, né? Então... É desafiador desapegar, principalmente quando você tá muito feliz, no meu caso, com a versão que você tem hoje.
Exato. É mais difícil ainda. É mais Porque difícil quando ainda, você... tá que tá ruim, você fala assim, ai, leva. Vai embora essa versão mesmo, eu nem queria ela. Então, o trauma veio daí, de eu resistir muito àquilo que eu tava vivendo. Eu subestimei o que era a chegada de uma alma na Terra, entendeu? Eu achava que era... Porque eu sempre fui muito mão na massa, muito prática. Então, se tem problema, a gente resolve. Se ficar difícil, a gente acha solução. Só que a gente não tinha esse apoio. Então, era eu e o Dani, uma casa, 2 trabalhos no meio da pandemia. autônomos. Então, se a gente não trabalha, a gente não ganha. Filho, sem ajuda, não dava nem para contratar após a pandemia. A família não consegue vir porque a fronteira tá fechada. E é o nosso primeiro filho. Então, eu tive essa reação alérgica, eu tava com o meu emocional muito abalado. Com anemia, enfim. Passei por um processo de recuperação ali. Mas aí, depois, quando começou a cicatrizar, eu percebia que eu não aceitava que era um trauma, porque era o meu filho. Era a melhor coisa que já tinha me acontecido. Então, como que eu posso ver o nascimento dele, que foi o dia mais surreal que eu já vivi, como o mais difícil? Você sabia que isso é uma característica dos traumas mais difíceis de tratar, né? Quando existe a mesma fonte de alegria é a fonte do sofrimento. Isso acontece também com crianças, por exemplo, que os pais mordem e assopram, né? Batem e aí amam e fazem... E a criança, ela fica muito confusa do que sentia. É um pouco isso também. Como que eu integro dentro de mim a maior dor e o trauma que eu vivi físico, porque você viveu ali, até quando você me falou com detalhes, é uma coisa traumática mesmo, com o melhor dia da minha vida. Eu não contei detalhes, porque eu acho que não vem ao caso. Porque senão, se você estiver almoçando, acho que vai te tirar um pouco... Vai tirar um pouco o apetite, mas... acho que é melhor não. Foi bem intenso, fisicamente falando. Então, quando eu vi aquele ser nascendo e o meu amor só dilatando, eu falei... Eu não conseguia olhar para aquilo como um trauma. Então, acho que eu tinha essa resistência, mas eu tinha o conhecimento, o que me permitiu, por isso que o conhecimento é tão importante. Por isso que o que você faz aqui é fundamental. Porque a informação que chega em pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar sobre isso, falar, cara, talvez eu tenha vivido um dia maravilhoso, mas que foi... Sobrecarregou o seu Sobrecarregou o corpo. meu sistema nervoso. Seu sistema nervoso, é isso. E... É isso. Não quer dizer que não tenha sido maravilhoso. Foi também. E doloroso também. Isso é muito louco. Eu adoro isso sobre a experiência humana. A gente poder sentir coisas, às vezes, opostas. E ambas serem verdadeiras, né? Às vezes, por exemplo, eu me pego triste e eu tô sentindo a tristeza e eu penso, cara, eu tô triste, mas eu tô tão grata ao mesmo tempo por perceber o que eu tenho que aprender com essa tristeza. A gente pode sentir, e aí ninguém fala isso durante a nossa vida, então a gente acha que é estranho. Inclusive, a gratidão é uma das chaves para a libertação mesmo das nossas dores, dos nossos traumas, da nossa alma. Mas é que as pessoas confundem gratidão com tá tudo bem. Não. Tô triste, sim. Mas eu consigo reconhecer. É um estado de espírito que você se encontra, mesmo sentindo tristeza, raiva, as emoções podem oscilar. Mas existe uma percepção do milagre, existe uma percepção que existe um propósito por detrás de tudo. Exato. Então, quando a gente acha que a gente tá solto no universo, que a nossa vida não importa, que assim... Eu tô aqui à toa, eu fui um erro, né? Quantas pessoas não carregam essa informação? Exato. Minha mãe falava que não queria me ter, ou tentou me tirar, e eu tô aqui agora. Eu ouvi meu pai dizendo a vida inteira que eu não sirvo pra nada, que eu sou incompetente. Tipo assim, eu tô sobrando. E não, toda a vida foi desenhada no detalhe. Então, viver tudo isso foi difícil, só que aí quando veio a outra gestação... Mas você ficou, tipo, com sintoma... Por exemplo, você ficou com fadiga, com cansaço? Muito cansaço. Porque eu lembro que você falou isso pra mim. Muito cansaço. Isso é um dos sintomas do sistema nervoso completamente sobrecarregado. Não, cansaço, sim, eu sobrevivia. Eu fazia o que eu tinha que fazer, com os meus compromissos, e depois ficava em estado vegetativo. Eu realmente não conseguia fazer nada, eu não conseguia acessar a minha criatividade. Aí eu comecei a entrar numa outra espiral que é... A Gabi, que dava aquelas aulas com tanta potência, que tinha tempo pra estudar, meditar, canalizar e assim, dar um show na aula, não existia mais. E como que eu lido? Como que eu aceito essa minha versão limitada, essa minha versão cansada, essa minha versão que do nada fica um branco na minha mente, que nunca existiu? E você teve sensação de apatia também? Não? Também. Não, eu parecia que eu não tinha energia vital nenhuma, assim. Realmente ia fazendo as coisas por obrigação e não por... Eu tenho vontade, eu tenho vida dentro de mim, sabe? Que é característico do tipo de trauma que você viveu. Mas aí, Deus sabe como fazer o show e você ficou grávida do bem. E aí a gente ficou nessa coisa de vem o segundo, vem... E eu só pensava no parto. A minha única resistência de engravidar de novo era eu não quero parir de novo. Como é que eu quero ficar grávida, mas eu não quero tirar a criança? Como é que faz isso? Dá pra pular? Dá pra eu dormir e acordar com o bebê no colo?
E aí, quando eu descobri, eu lembro, quando eu fiz o teste, não, a gente não tava imaginando que ia ser naquele período, porque não foi no momento fértil nem nada. Mas aí o Dani saiu pra levar o Noah pra escola, eu tomei café e começou a me dar um enjoo Característico. de café que eu nunca tive. Acho que não. Eu falei, eu devo estar grávida. Aí tinha um teste, fiz. Aí eu falei, eu vou ter que parir de novo. Foi a primeira Foi a informação. primeira coisa que você pensou. Porque era um registro. É, total. Então, eu fiquei muito feliz, mas mais uma vez, com aquela resistência. E aí vem o questionamento. Como eu sou ingrata? Tipo, eu tenho que estar feliz. E isso, as pessoas precisam quebrar, né? Porque eu acho que mantém a gente num campo de ilusão mesmo. Da gente aceitar que a gente tem medos, a gente tem frustrações, E é a gente tem perfeitamente questões. normal, depois de ter passado por uma situação traumática no parto, que você não compartilhou os detalhes em nome do nosso bom senso, você pensar a primeira coisa que você pensou, porque o cérebro assim, uma coisa que é importante de vocês saberem para tirar essa culpabilização, vamos até pôr um pouco de neurociências aqui. Sim. Porque aqui a gente junta tudo, ciência, espiritualidade, tá tudo no mesmo lugar. Mas quando a gente se sente em perigo, a maior parte do nosso córtex aqui, da parte que é a racional, ela fica offline. Uhum. E o cérebro primitivo, ele toma conta pra fazer com que você sobreviva. Então, na hora que você ficou sabendo que ficou grávida, offline o cérebro primitivo. E o parto, querida? Pelo amor de Alertou Deus, o alerta a gente tem ali. que estar vivo aqui, você tem outro filho pra cuidar. Então, assim, é perfeitamente normal e é, inclusive, incontrolável. Porque se o nosso corpo se sentir ameaçado, a nossa prioridade é sobreviver. Não é ter pensamentos... Isso não faz você uma pessoa ruim. Isso faz você um ser humano com um sistema de sobrevivência. Sim. Exatamente. É só isso, né? Exatamente. E aí você ficou meio assim, mas falou, agora não dava mais, né? Já tava lá dentro. Só tem uma direção, né? Não... só tem, é pra fora. Só tem uma direção. Então, eu me trabalhei, né? Inclusive, foi quando eu fiz a sessão com você, que foi uma sessão muito forte. Eu tive, inclusive, ali um encontro espiritual fortíssimo. Sim. De descanso. Eu descansei numa energia que eu acessei, que eu não estava acessando há muito tempo. E eu recorri a várias ajudas, né? Mas nesse quesito, então... Eu posso verbalizar pro meu marido coisas que eu não quero mais fazer. Eu posso verbalizar que eu tô com medo. Porque Que lindo. antes eu ficava assim, ai não, mas eu não posso falar que eu, tipo assim, é o natural, tipo... Porque eu seguia as pessoas, não, você nasceu para parir, você é uma deusa do parto. Aí eu ficava lendo aquilo, e no parto eu vi, gente, eu não sou deusa nenhuma. Eu tava, tipo assim, tipo, com... Pelo amor de Deus, alguém tira essa criança daqui. Então eu percebi que ali eu era um canal, que existia uma força que me usava... como um veículo para uma alma encarnar no planeta. Eu entendi que a força não era minha. Ah, mas você não fez força? Você tem que... Não, tem a minha parte, mas ela não é só minha. Tanto que você gera uma criança, assim, ela cresce dentro de você, você produz leite para nutrir essa criança sem pensar em nada, sem fazer nada. Existe uma inteligência Existe já uma... embutida aí. Exato. Tudo pronto. Então, quando veio essa notícia, eu sabia que ia ser meu desafio. Então, o que eu não fiz do outro? Não fiz, eu fiquei mais sedentária, porque era pandemia, eu ficava muito em casa, ficava muito deitada, então eu vou me movimentar. Pegava o no colo, subia e descia a escada. Fui no quiroprata, fui no terapeuta, fiz tudo aquilo, mas eu falei, bom, esse medo, eu vou ter que encarar ele de frente. Porque no começo eu fiquei tentando, não, eu quero que esse medo suma e que eu esteja, assim, com a minha fé e minha confiança. Não, eu tava Pode falar cagando? Pode falar cagando. Me cagando. Você tava se cagando na hora do parto? Literalmente, porque assim, não né? Não sei se foi literalmente, mas é que parto envolve isso, gente. Vocês não sabiam disso, então, novidade pra vocês. É bom saber. É sobre isso. Inclusive, amor, você tá vendo esse podcast um dia, já vai preparado, tá? Não é pra ficar de nojinho, não. Então eu tava com, assim, eu tava com muito medo, só que uma coisa que eu aprendi com você, que eu falei que eu tive no parto do Noah, que eu tive tremedeira depois que ele nasceu. E você falou, isso é uma regulação do sistema nervoso. Não prende, porque a gente acha que tá errado, a gente quer conter o tremor. A gente quer conter. E eu falei, gente, tá tendo alguma coisa comigo, porque eu tava assim, a maca tava quase andando sozinha. E no parto do Ben, a noite anterior eu falei pro Dani assim, eu não quero que seja de madrugada, porque eu não quero reviver aquela cena, tipo, noite, sabe? Mas é um elemento diferente, né? Eu quero estar de dia, tipo assim, de boa. Aí, naquela madrugada, eu acordei com a bolsa estourada. Aí, senti uma contração. Eu falei, é agora. Aí eu falei, amor, é agora. Tô revivendo tudo pra poder ressignificar. Mas eu tava com medo. Mas é porque, na realidade, toda terapia de trauma envolve a gente entrar em contato com o elemento que a gente viveu, mas a partir de um lugar de mais segurança. É assim que a gente processa. E eu acho que você viveu isso na prática. Tipo, o processamento da vida real. O Dani, ele já tinha vivido o primeiro comigo. Ele sabia o quanto tinha sido difícil. Então, ele tava ali disponível. O que eu preciso fazer? Né? Eu falei assim, não me encosta. Porque no primeiro, eu percebi que o toque... Coitados. Né, gente? Eles têm que aguentar cada coisa. No primeiro, eu percebi que o toque me incomodava. Porque eu tava num lugar que eu queria... Tipo assim, eu queria entrar dentro de mim. Então, o toque me tirava de mim.
sabe? Te desconcentrava. Me desconcentrava. Então, a gente foi pro hospital e eu estava com medo. Eu estava com aquele medo ali do parto. Mas a aceitação e o enfrentamento, eu falei, eu sei que atravessando esse medo, essa dor, tudo aquilo que eu vivi, vai estar uma versão minha que eu não tenho ideia do poder que tem. Mas eu preciso atravessar o medo. Eu não preciso não sentir medo. Só tem um lugar pra fora, e é através da dor, do medo. Eu sei que as pessoas têm medo, mas é por isso que a gente tem ferramentas pra gente atravessar. Ela foi mais capacitada com mais ferramentas dessa próxima vez, não total. foi? E aí você conseguiu atravessar porque você tinha isso. Inclusive, porque essa informação, igual você falou, né, da tensão. O parto é isso, é você soltar. Só que como que você solta se você tá tendo uma contração muscular? É muito louco. Então, você tá tendo uma contração que é uma dor, que não tem nome. Se entregar pra dor. Então, você precisa respirar, aceitar a dor e não evitar. No meu primeiro filho, eu queria fugir da dor. Cada contração eu não queria sentir. E aí, cada vez mais tensão, mais tensão. Mais tensão. É o oposto, né? Na do Ben, com tudo aquilo que foi trabalhado, eu respirava na dor, eu soltava a minha mandíbula, os meus ombros, fazia outras... pegava a escova de cabelo, uma tava um crucifixo e a outra tava uma escova de cabelo pra pressionar, pra tirar a atenção da minha mente, da dor. Então, eu coloquei tudo aquilo em prática. E aí, quando chegou o anestesista, porque eu falei pro Dani, a sua função é chegar e falar, cadê o anestesista? Nossa, Eduardo, desde já, essa também é a sua função. Porque... minhas amigas me ensinaram sobre não romantizar esse rolê. Gente, eu sou sobrevivente de trauma, eu não aguento mais perrengue. Não vem me falar que eu tenho que parir sem anestesia. Lá, vai ser com anestesia. Que foi o que eu passei no primeiro. Eu resisti a um recurso que eu tinha, porque eu passei por sofrimento, eu quase desmaiei de dor. Então, assim, eu poderia ter tido meu filho inconsciente, eu poderia ter passado por um processo muito ruim, físico mesmo, por ter negado aquele recurso. Então, eu falei pro Dani, eu não quero esperar ter uma dor de outro planeta, eu quero chegar e tomar anestesia. Sobre isso. Entrou a anestesista, ela entrou e eu comecei a tremer. E é muito louco ser justamente nessa hora. E eu lembrei de você. Não, mas deixa eu te falar, ser justamente nessa hora, é incrível que seu corpo falou... Que bom, vou fazer diferente, eu tô seguro dessa vez. Não, e eu falei assim, eu preciso tremer. Aí eu falava com ela assim, Aí ela, você tá bem? Eu falei, eu tô com medo, eu tô ansiosa, mas eu preciso sentir isso. Aí o Dani falou, você tá bem? Eu falei, deixa eu tremer. Que bom que você deixou. Não, tive o tremelique da minha vida. O tremelique da minha história. Aí, quando ela foi me dar... Porque eu também tava com medo da anestesia, nunca tinha tomado, não sabia se doía, como é que ia ser. Não dá nada. Aí, quando ela veio me dar anestesia, me veio... Assim, a minha consciência me levou, tipo, pra um filme... E eu me vi no parto do Noah na banheira, sofrendo, negando anestesia. E aí, ali, eu falei assim, eu tô tomando por nós duas. Ela, Gabi, que passou por aquilo também. Uau, que lindo. E aí, porque eu acredito muito nisso, sabe, Ná? Que às vezes nós somos os nossos guias, os nossos anjos. Não que não exista, eles existem, mas muitas vezes o nosso eu de hoje, nosso eu curado, é aquele que vai levar amor pra nossa criança ferida, abandonada, o nosso eu antigo. Então... Eu acredito muito nisso, numa espiritualidade aplicada à vida humana. Também. E ali foi uma ressignificação, assim, tremenda. Não senti dor nenhuma depois disso. Dor nenhuma. Eu comecei a sentir um incômodo. Eu falei, será que a anestesia já tá passando? Tinha dado 40 minutos. Aí a enfermeira veio pro quarto e ela falou... 10 centímetros, porque eu relaxei, soltei. E ela, você aguenta esperar 5 minutos? Eu falei... 5 minutos, minha filha. Eu levei 19 horas pra parir o outro. Eu achava que ela tava exagerando. Você tava com quanto tempo aí de trabalho de parto, nesse caso? 4 horas. Assim, mas contando o começo da contração bem leve. Lá o início da coisa. Não, assim, bem leve. Eu cheguei com 4 centímetros de dilatação, se eu não me engano, né? Enfim... E aí, em menos de 1 hora, dilatou pra 10. E eu, na maca, fazendo tudo o oposto. Tudo que eu tinha feito no outro. E não existe uma única forma de parir. É a mesma coisa a vida, né? Não existe um único jeito. É um ser humano ali, é a mãe, é o bebê, é o ecossistema, enfim. E aí, quando ele nasceu, tipo, sem dor nenhuma, que foi completamente diferente, eu vi toda aquela ressignificação. Tipo assim, na minha, assim, cuspido na minha cara. Tipo, não tinha... Eu não podia negar o que estava acontecendo ali, que era realmente a cura através da exposição. Sim, de uma exposição segura, porque se a gente faz exposição de qualquer jeito, só retraumatiza. Vamos supor que você tivesse chegado lá, não tivesse tomado a anestesia, tivesse passado por algum tipo de violência obstétrica. Você entende como pioraria vezes? Sim. Porque toda terapia de trauma envolve algum tipo de exposição, mas não é de qualquer jeito.
Não. E que bom que nesse momento você teve uma exposição. E cada pessoa, por isso que eu falei assim, essa travessia, olhar pra esse meu medo, porque as pessoas falam assim, você já tem um filho lindo, nananã, você vai ter o segundo. As pessoas não viam que tava dentro de mim. Tanto que uma amiga minha falou assim, meu bebê não virou, vou fazer cesárea. Na hora me veio, tipo, uma inveja. Eu falei assim, cara, eu quero ter o mesmo diagnóstico. Quero que minha médica fale, não vai virar, a gente precisa fazer uma cesárea. E a minha médica só fala, tá tudo lindo, perfeito, pra você ter um parto. Tá encaixado, Ai, que saco, desencaixa, criatura. Tanto que uma das consultas eu comecei a chorar. Eu falei, porque eu tô com medo. Porque claro, tá tudo bem no checklist, mas dentro de mim não tá. E aí, ressignifiquei isso também. E foi um processo, assim, que é lógico, não é da noite pro dia, mas foi muito marcante na minha vida. Então, a minha maior dor foi meu momento mais alegre, mas também foi que me proporcionou essa cura que não tem nem nome. Nossa, eu não consigo nem imaginar a sensação de você estar com o bem no colo, viver esse parto surreal. Eu não conseguia nem falar. Porque quando eu ouvia relatos de parto sem dor, depois que eu tive o No, eu falava, estão mentindo, isso é um desserviço, é impossível. Tem uma amiga minha que falou que pariu gozando, não tô brincando, desculpa, tira as crianças da sala rapidinho. Literalmente falou assim, eu tinha orgasmo, eu gritava. Então, aí eu comecei a ficar com raiva desses relatos. Porque eu falei, não é possível. possível que a mesma experiência, que isso é parto. Não pode ser, não pode ser, as duas coisas não encaixam. Então, viver uma experiência completamente diferente, realmente oposta, me mostrou mais uma vez aquela coisa da humanidade, da gente se colocar, às vezes, no lugar do outro, porque às vezes a gente fala... A gente julga as experiências, mas a gente não tem ideia do que é realmente viver aquilo. Exato. Enfim. Mas eu acho isso muito lindo, porque você foi atrás dessa cura, você reconheceu que tinha uma traumatização ali acontecendo, você, mesmo com o seu desafio de pedir ajuda, você se cercou, né, quis garantir que as coisas estavam acontecendo de uma forma diferente, e aí a cura chegou de um jeito muito lindo. Eu acho que também tem um cuidado de Deus com você aí, no jeito que isso tudo aconteceu, né, e hoje você tá podendo viver sua família, que eu já falei que é um motivo de inspiração, acho que não só pra mim. Bochechas, né, gente? Bochechas são muito maravilhosas. Então, eu acho que é muito, muito maravilhoso. E, Gabi, então, em resumo, se a gente pudesse falar... O que você acha que a dor te ensinou, em geral, na vida? Você acha que seria o quê? O que a dor te ensinou? A dor me ensinou o tamanho que a minha alma pode crescer. Sem a dor, eu não saberia o quanto eu poderia crescer nessa vida. Como ser humano, como esposa, como amiga, como filha. A dor foi um portal. É um portal, de fato. Se a gente puder aprender com ele e fazer o que é necessário, ela é um portal, com certeza. Então, certamente, ela foi Ela sozinha não fez nada, né? Mas ela me abriu para uma possibilidade para enxergar uma capacidade de força, de cura que eu não teria conseguido enxergar antes. Então, a dor, para mim, tem esse significado hoje. Tanto que, quando eu vejo alguém passando por uma situação de muita vulnerabilidade, eu não tento apressar ou falar, não, vai ficar tudo bem, porque comigo ficou tudo bem. Não, cada um tem um tempo, cada um tem uma forma, a pessoa precisa escolher, ter recursos ali. Então, para cada pessoa vai ser de uma maneira diferente. Sim. Mas todo mundo é merecedor desse processo. Todo mundo tem o direito de se curar. E de se sentir nesse lugar de amparo, não só espiritual, mas de outro ser humano, de alguém pegar na mão, que foi o que você fez comigo, falou, não, eu não consigo dimensionar a sua dor, que isso também foi uma coisa que eu aprendi. Antes eu falava, nossa, eu imagino. Quando alguém me contava uma história muito pesada, muito triste, eu falava, nossa, imagino, difícil. Não. Uma amiga minha passou por um luto, perdeu um namorado num acidente, e ela foi a primeira pessoa que falou pra mim, ela falou assim, não repete isso. Que você não imagina, você não faz ideia. Você pode ter empatia, compaixão, querer imaginar, mas você não faz ideia do que foi o que eu vivi. E ali eu falei, realmente, às vezes a gente fala pra consolar, exato. Mas às vezes a gente pode diminuir, parecer que, não, acontece. Não. E cada um tá num processo diferente. Mas é muito lindo isso que você falou. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que a gente já tá começando a encaminhar pro final, infelizmente. Falaria muitas horas aqui, mas... Depois em off a gente vai... Em off a gente vai continuar, vocês vão perder, infelizmente. Mas o seu livro aqui, o subtítulo dele é Como Viver Consciente em um Mundo que Todos se Sentem Perdidos. Eu acho que toda essa sua trajetória é muito sobre isso. A gente falou de dor, eu também, daqui a pouco, quero fazer algumas perguntas no final que vão falar sobre a parte luz. Também não acho que a gente vive só desafios na vida, acho que tem coisas incríveis. Mas acho que sua jornada é muito sobre isso também, né? Sobre como viver consciente, estar consciente num mundo em que as pessoas estão perdidas. E, óbvio, resumindo o seu livro em agora 30 segundos, tô brincando. Se você pudesse falar para as pessoas que estão ouvindo a gente, assim... Talvez uma palavra ou passos, enfim. Como que as pessoas podem viver consciente no mundo em que tá todo mundo perdido?
Não existe consciência sem presença, que foi aquilo que a gente falou antes. Se eu não consigo estar aqui agora, se eu tô sempre fugindo do que eu tô vivendo, se eu tô sempre nas projeções da minha mente de como poderia ser melhor, porque aquilo, a mente sempre vai focar no que falta. Então, não importa o quão abundante seja a sua vida, se você só ficar no campo mental, você vai falar, mas eu posso ter um carro melhor, eu posso viajar para um lugar mais legal, eu posso ter roupas mais legais. A matéria, assim, esse recurso nunca vai ter um fim. Mas se eu volto, e mesmo assim eu tô passando por uma dor, eu tô passando, às vezes, não é por uma vida abundante, mas é por uma vida sofrida, mas eu quero fugir dela, eu quero me anestesiar, eu quero ficar aqui no celular, deslizando, vendo a vida alheia, porque isso me tira a preocupação. Eu quero comer, eu quero ir pra pornografia, eu quero, enfim, ir pras drogas. Qualquer coisa que anestesie aquilo que eu tô sentindo, eu vou fugir de algo que não vai embora enquanto eu não olhar. Então, esse livro, ele foi uma canalização pra Gabi de antes. Então, eu escrevi pra Gabi que estava adormecida. Então, o que eu gostaria de ter ouvido de forma simples, prática e não só inspiradora, né? Uma palavra que às vezes é muito motivacional, mas... eu faço o que com isso, né? Eu faço o quê? Como que eu aplico isso no dia a dia? Então, ele é um guia mesmo pra pessoa trazer pra prática, tanto nos relacionamentos, na profissão, na vida espiritual. E pra ela ver que estar consciente, mais uma vez, não é esse lugar de iluminado, sem defeitos, sem problemas. Pelo contrário, mas é alguém que escolhe lidar com a verdade. Uau. Então, eu olho para o que eu estou vivendo, eu estou presente naquilo que eu estou vivendo, e a partir disso, eu consigo sair um pouquinho melhor do que eu entrei. Estar consciente é lidar com a verdade. É ter maturidade, coragem, disposição. Pedir ajuda quando for preciso, mas ainda assim lidar com a verdade. Porque se a gente não tá lidando com a verdade, como você falou, a cura não chega, né? E Deus é tão bom que eu acredito muito que a verdade, ela não vem à tona de uma vez só. Eu acho que a gente não seria capaz de sustentar. Por isso que o processo de autoconhecimento, o processo de cura, ele acontece em camadas. Total. Né? Deus é maravilhoso e é por isso que é assim, né? Então, quando você tá de frente com uma verdade, com uma situação que se apresentou ali pra ser curada, é porque agora você tá pronto. Talvez você não saiba como, mas é porque chegou o momento de olhar para aquilo. Sim. Então, aceitar que agora existe uma maturidade em mim que pode olhar para isso, que pode buscar ajuda e que vai encontrar os recursos é muito importante também. Porque a gente não fica nesse questionamento, por que agora? Por que eu? Por que não? Faz a pergunta oposta, por que não? E eu sei, e uma coisa que tem a ver com isso, que hoje eu acho que é o que mais me capacita a fazer o que eu faço, que é ajudar as pessoas a lidarem com seus traumas, é que no passado, quando eu mesma não tinha me curado, eu ia, por exemplo, atender alguém, eu ficava muito num lugar de querer salvar a pessoa, porque a minha dor estava tão visceral e aquilo que a pessoa estava vivendo ativava tanto em mim que era quase insuportável. Inclusive também com as dores do planeta. Acontecia qualquer coisa no planeta Terra, eu ficava de cama. Por quê? Porque aquilo estava muito vivo em mim. E conforme eu fui me curando, vou até trazer agora alguns ensinamentos do Mestre Jesus mesmo, que apesar da gente não ter uma religião cristã, a gente é cristão no sentido de acreditar em Jesus Cristo. Pelo menos eu faço essa leitura. Eu também. E acho que a palavra compaixão tem muito a ver com Jesus, e compaixão no sentido de olhar a pessoa não pelo que aquela dor... A pessoa não é o resumo daquela dor, ela é muito maior que isso. E quando você olha pra ela vendo só a dor, você coloca ela mais na dor, porque você tem que ver o que ela é por trás daquela... Se ela não enxerga a potência dela, você enxerga. Então, quando eu tô hoje com um paciente, eu olho pra ele e eu penso, eu sei que você ainda não acredita que você é capaz de atravessar essa dor, mas eu sei que você é. Porque eu já atravessei. Isso pra mim é compaixão, olhar pra pessoa e falar, eu sinto muito o que esteja acontecendo. Eu tô aqui pra ajudar no que eu posso, mas eu acredito na sua capacidade de atravessar isso. Isso pra mim é compaixão, isso pra mim é potência. Isso é a gente tirar o nosso ego que quer salvar os outros, como se a gente tivesse essa capacidade. Que tem pena e ver os outros como incapazes de sair dali sozinhos, como se nós fôssemos os salvadores, né, da vida ali. Os alecrins dourados, iluminados e curados, né? Mas eu acho que é muito isso. E pra gente finalizar, eu queria fazer um bate-bola rápido. Então vamos falar algumas coisas. Você responde o que vier, certo? Certo. A gente falou sobre trauma, mas um momento feliz. Olha, quando eu conheci o Dani, meu marido, realmente, sem ele, eu não estaria aqui como pessoa, como mãe. Os nossos caminhos terem se cruzado foi algo muito improvável. E eu gosto de trazer isso porque eu sou uma pessoa improvável. Então, quando as pessoas me veem no palco falando para 500, 600 pessoas, com não sei quantos milhares de alunos, escritora,
eu sou muito improvável. Então, eu era aquela criança que todo mundo não dava nada, né? E pelo contrário, não é nem que não dava, ih, coitadinha, né? Por quê, gente? Por questão de notas, de comportamento, Entendi. conduta. Eu era muito rebelde quando o Dani me comprou na baixa, hein? Na planta. Na planta, Na planta. Eu bebia, eu usava... Ele na ação de stock picking, pra quem não conhece, é uma piada interna, porque nossos maridos, enfim, trabalham com finanças. Ele não é muito disso, mas essa ação ele acreditou. Ele viu no longo prazo, entendeu? Gabi zero na época e falou, vou investir nessa ação. Então, assim, eu era uma pessoa que tinha tudo pra, entre aspas, dar errado. Pra realmente me perder na vida, me perder nessa dormência da minha consciência. Então, eu começo o livro falando, eu nunca gostei de ler. Então, eu não lia, eu não buscava me aprimorar, eu era preguiçosa, eu só queria conforto, assim, no sentido de sentir prazer o tempo todo e fugir de qualquer tipo de responsabilidade. E olhar pra isso agora, quando eu olho pra mim e pro Dani, as pessoas às vezes também criam essa imagem. Ai, você encontrou a sua alma gêmea. Não. Não foi fácil assim, não. Você me respeita. Respeita nosso trabalho interno aqui. Respeita. Maravilhoso. Mas eu até falo nisso no livro, né? Tem uma frase que eu falo que você não encontra o amor da sua vida. Você constrói o relacionamento da sua vida. A gente constrói todo dia. Todo dia eu escolho amar ele. Não só por sentimento, mas por ação. E aí vem os meus filhos. Porque é muito fácil eu pensar neles, né? Porque é visceral, essa coisa bem instintiva. Mas sem o Dani nada disso existiria. E depois vem o nascimento dos dois. Que cada um foi único, assim. Mas isso é honrar também, né? As crianças só existem porque vocês também tomaram essa decisão de construir esse relacionamento. E eu acho isso super verdade. Um sonho. Que eu não interfira na missão de alma dos meus filhos. Não interfira é impossível, né? Mas assim, interfira o menos possível. Que eu não atrapalhe no sentido de projetar tudo que eu imagino pra eles. Porque é inevitável, né? A gente sonhar pelos nossos filhos. Mas que eu possa realmente ser amparo, ser colo. Assim como meus pais foram pra mim. E não querer que eles honrem coisas que eu não vivi. Que eles vivam sonhos que eu não tive coragem. Deixar eles viverem os próprios sonhos. De viver, Uma meta profissional. Olha, tem algo que não é meu, inclusive o portal, tá? As pessoas acham que é uma coisa que eu criei da minha cabeça, mas é realmente uma coisa que eu recebi pra fazer. Mas eu imagino realmente espaços físicos, assim. Uau! Eu nunca falei disso online. Olha, estamos tendo spoilers em primeira mão. Porque não é uma coisa que eu escolheria em termos estratégicos de negócio. Não faz sentido. Mas eu já tenho a visão. Eu sei que vai acontecer. Então é uma questão de tempo e de eu me trabalhar também, né? E que lindo, né? Porque você vem desse cenário que você falou de inadequação com o sistema escolar como e aí você cria uma escola de autoconhecimento e você fala, eu tô ensinando aqui as ferramentas que a gente precisa para a vida, que a gente deveria ter aprendido na escola e não aprendeu, e aí a meta profissional é essa. E eu acho muito louco quando a gente tá a serviço do nosso propósito, eu sinto isso também. Se você me fala assim, você quer criar um instituto de trauma e fazer todos os projetos que eu já tenho... Não, gente, eu queria ficar bem quietinha na minha. Nas Maldivas. Na minha, não precisava nem ser na Maldivas. Podia ser na minha casa, vendo uma série no Netflix, com meu filho, meus futuros filhos, meu marido, quietinha na minha, atendendo gente, no máximo. Mas parece que a gente vê, né? A gente enxerga o que é pra fazer. E a gente vê que, na verdade, a gente só se coloca como canal. Exatamente. E isso não é nada, não é porque eu sou especial, você é especial, todo mundo é canal. Exato. Só que as pessoas, se elas não fazem esse processo de autoconhecimento e de entender que existe uma vontade maior, é tirar realmente o ego da frente. Porque quando a gente quer fazer só do nosso jeito, a gente toma na cabeça, né? Exato. E a maturidade vai mostrando pra gente que existe uma força que nos guia. E quando a gente abre espaço pra ela, aí o imprevisível Mas não quer dizer acontece. que é fácil, tá? Porque você aceitar e guiar, e você tem que se trabalhar pra conseguir cumprir a visão. Eu não sei você, mas pelo amor de Deus. É o nosso trabalho. É a gente que se desenvolve para que aquilo se manifeste. Pelo amor. E por fim, uma mensagem final para quem tá ouvindo a gente. E talvez tenha parado aqui, porque tá se sentindo perdido, tá se sentindo com dor, traumatizado. O que você sente deixar da sua alma para a alma deles? Olha, algo que tá latente no meu coração, um assunto forte já tem algum tempo, é o fato de não acreditar em Deus. Que pode ser meio controverso depois de tudo que a gente falou, mas acreditar vem de um campo de dúvida também, né? Onde a mente precisa de um conceito para acreditar que aquilo é real. Por muito tempo eu quis acreditar
uma força maior, num criador, dar um nome para ele, encontrar em algum livro a resposta final. Mas quando eu entendi que Deus não quer que eu acredite nele, mas sim que eu o viva através das minhas curas, através de olhar para minha dor, através de honrar minha história, através de ir atrás dos meus sonhos, lembrar que essa vida é finita e que se eu não for atrás disso agora, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui. Que se Deus colocou sonhos no seu coração, seja para você ser uma pessoa melhor, para você ter uma família, para você ter o seu negócio, é porque você tem as capacidades para manifestar isso. Então, que você não tenha só Deus como uma ideia projetada na sua mente, mas sim como algo que transborda no seu coração a forma que você é com as pessoas e aquilo que você deixa no mundo. Porque para mim a vida eterna é essa. É o que eu deixo no coração do outro. A gente sai daqui, mas um pouco de nós fica em cada um que a gente toca, que a gente encosta. Eu sou muito grata por você ter feito parte da minha vida e ter deixado um pouco do seu coração em mim também. Eu me emociono porque que a gente possa não acreditar em Deus, mas viver Ele. Eu acho que a gente viveu ele aqui hoje. Com certeza, com certeza. Te agradecer pelo seu trabalho, pela sua sabedoria, pela sua amizade. Você vai ter que me aturar agora, não sei se você já sabia disso, mas agora você vai ter que me aturar por um bom tempo. Vocês dois se virem. E eu, só pra concluir, assim, eu acompanhava uma Natasha que é completamente diferente da que tá hoje sentada na minha frente. E eu sei que os nossos caminhos meio que se cruzaram em algum momento, depois foi cada uma para um lado, e depois quando se reconectaram, eu honro muito tudo que você viveu. Assim, ver você hoje trazendo esse tema, que não é fácil. Eu sei o quanto você batalha todos os dias no offline, nos bastidores, as dores que você tem que ouvir, o peso às vezes que você tem que carregar, mesmo com muitas pessoas batendo contra, né? Porque você tá trazendo pra luz um tema que tá... É tabu, as pessoas não querem falar disso. Não querem falar tudo que você estuda, tudo aquilo que você faz, você é um ser humano admirável. E olha... É uma honra dividir o mesmo tempo e espaço que você. E que bom que as pessoas também podem ter acesso ao conhecimento que você tem para oferecer. Eu queria te agradecer, assim, não tenho palavras. Acho que não tem jeito melhor de terminar essa primeira temporada. Assim, eu tô tentando parar de chorar. Sigam a próxima, curtam. Exato. Deixem comentários. Tudo aquilo. Tudo. E também, vão lá ver o Portal Despertando. Maravilhoso. Ela, inclusive, faz encontros anuais. Eu, inclusive, tive o prazer de palestrar no ano passado. Esse ano não consegui. Foi surreal. É uma energia surreal. Você estava estudando sobre trauma. Não consegui, porque eu estava estudando, gente, no congresso. Se você está perdido, ó, vamos lá, repetindo. Como viver consciente em um mundo em que todos se sentem perdidos. Fica a dica para você. E as pessoas também podem baixar o aplicativo Portal Despertando, porque mesmo quem não é aluno, a gente disponibiliza conteúdos gratuitos. Então, mesmo você que não quer fazer parte da escola de autoconhecimento, mas a gente passa afirmações diárias, tem lembretes, áudios diários de 3 minutos que eu trago uma sabedoria, né? Assim, uma sementinha para a pessoa começar o dia e ter uma perspectiva um pouco mais elevada da realidade. Sim. Então, é isso. Muito obrigada. Se vocês se sentirem só, saibam que também tem pelo menos bastante conteúdo de qualidade para fazer companhia aí pro que tá acontecendo. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada, Dani. Eu que agradeço. Dos bastidores, é que vocês não estão vendo ele, mas ele tá aqui. Aparece aqui rapidinho, quer não? Dá um beijinho, Gabi. Vai aumentar o engajamento. Vem aqui. Vem aqui. Ó, esse ser humano aqui tá nos bastidores, ajudando essa maravilhosa, essa pessoa incrível. Esse casal, vocês são maravilhosos. Valeu, né, Nath. Obrigada. Obrigado. E, gente, olha só. Aqui. Então, a gente se vê na próxima temporada. Ai de você, se você não compartilhar, se você não curtir, se você não enviar pra todo mundo. Envia pro gato, pro cachorro, pra vizinha, pro vizinho. Amei estar com vocês aqui nessa temporada do TraumaCast. E a gente se vê já na nossa próxima temporada. Um beijo e até lá.